atendo. A primeira ligação que caiu para mim, eu nunca vou esquecer, pro Rogério, na verdade. Foi assim, o cara tinha comprado o Office, e numa época que o Office era em disquete, e numa época que ninguém comprava software, e o cara comprou. Era um Office mais top do que tinha, o Pro Gold Edition Plus, e o cara comprou lá, eram 36 disquetes para instalar. O Ariel nem viu disquete, né? Vocês não conhecem. Disquete é aquele botão salvar, sabe? Só para você fazer uma... Virou isso. O disquete do cara era o seguinte, ele estava instalando, passou uma hora instalando, continuou. Ensina o disquete 35 de 36, deu pau. Não lia o disquete. Não lia, tentou, não lia. Ficou muito bravo, justo, porque ele tinha comprado e não conseguiu instalar. Com aquela frustração toda, ele ligou para quem? Para o Rogério. E eu fui descobrir, ao vivo e a cores, que aquilo era um procedimento, chamava troca de mídia, que eu tinha que fazer, então, o quê? Pegar todo o processo, pegar os disquetes, ele tinha que mandar, a menina foi me explicando na hora. Você tem que falar para o cliente que ele tem que mandar os disquetes para o correio, embalar, enviar, o custo todo dele. A gente vai receber numa área de troca de mídia, vamos testar os disquetes para ver se a gente vai trocar, porque talvez não. E aí a gente faz a troca e manda para ele. Eu falei, legal, em quanto tempo? Há uns 40, 50 dias ele tem o disquete na mão. Eu falei assim, olha, é meu primeiro emprego, não entendo muito o mercado de trabalho, mas assim, sinceramente, eu estou pensando aqui, o cara vai ficar bravo. Ela falou, vai. Eu falei, você fala isso tranquilo? Ela falou assim, é assim, as coisas são desse jeito. Nunca esqueci, ela falou, é assim que as coisas são. Tudo bem. Aí eu falei para o cara dessa notícia. Óbvio que ele ficou muito frustrado. Brigou muito, xingou muito. Xingou várias gerações do Rogério. E eu desesperado, aí eu entendo aquele cara que derrubou a ligação, porque me dava pânico, eu não sabia o que fazer, eu não fui treinado para lidar com isso. Eu ia no botão de desligar. Ela segurava, não, é para desligar, não deixava. Eu ia de novo, não. E eu fiquei nesse desespero. E foi muito traumático, foi tudo errado. Eu sobrevivi, voltei mais dias, fiquei 3 anos trabalhando lá. E eu cansei de ver a mesma cena se repetindo. Pessoas chegando novatas e tomando os mesmos desesperos. Algumas nem voltavam mesmo no dia seguinte. E eu lembro que, assim, no meu primeiro emprego, eu fiquei muito, muito chateado com isso. Eu fiquei pensando, como é que pode? Será que o Bill Gates, ele dorme tranquilo toda noite? Sabendo que tem um Rogério, que é um menino novo, bem intencionado, na verdade, honesto, mas ele não tem competência para falar em nome de uma empresa que vale bilhões. E ele está falando. E estão deixando. E aí eu falei, cara, isso é muito sério. Precisamos estudar esse assunto. Precisamos trabalhar com essa história. Então, quer dizer, toda a minha carreira, eu sempre tive um pezinho com atendimento, e depois eu fui transformar isso em experiência. Mas sempre pensei sobre isso, porque para mim isso é muito relevante. Eu fui entender depois que isso é a base de qualquer negócio de sucesso. Eu quero falar para vocês algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada, porque quando eu fui para o e-commerce, e aí, naturalmente, eu descobri que o e-commerce é atendimento. Você tem uma área de atendimento no e-commerce, você não pode de atendimento, você está sempre atendendo. E-commerce é isso. E aí eu falei, eu vou trabalhar com e-commerce, que bom, tem atendimento, eu gosto de atendimento. E assim foi. O que eu quero mostrar para vocês são alguns insights, na melhor expectativa de que seja útil. Se vocês falarem no final do dia assim, nessa manhã, nessa horinha que eu vou falar com vocês, Mário, esse insight foi legal, isso aqui contribuiu, putz, eu vou ficar feliz, missão cumprida, valeu a pena a voz ter voltado. Funcionou. Qualquer coisa, eu vou ficar à disposição, a gente, acabando o nosso bate-papo, vai ter perguntas, abrir para perguntas, e aí eu fico aqui para a gente conversar, beleza? Vou falar algumas coisinhas, começando pelo começo. A gente tem um perfil hoje de cliente. Legal. O cliente hoje, ele está com um estresse muito grande quando ele pensa em ser atendido. Isso no Brasil. Imagina você que você precisa resolver um problema que aconteceu com você. Você teve um problema lá com o seu cartão de crédito, cobraram errado a sua fatura, e você precisa ligar na central para resolver esse problema. Ou outra coisa, você quer cancelar a sua TV a cabo. E você liga lá. Você precisa ligar. Qual é que é a sua sensação? O que você acha que vai acontecer com você? Oi? Horas e horas. Vai ouvir musiquinha. Você vai virar uma bolinha de ping-pong. Você não vai querer... Não. Você está pensando, tolinho, você vai cancelar? Não. Você não está entendendo o que você está querendo fazer. Essas coisas acontecem o tempo todo. Quando eu fui para o e-commerce, eu descobri que o e-commerce, como era uma ciência nova, a gente não tinha... Eu peguei no começo, então a gente não tinha muito de onde tirar as coisas. Então, por exemplo, a agência digital não tinha. Quer dizer, não tinha um modelo estruturado. Então, a gente copiava o modelo tradicional de agência. Atendimento, não tem um atendimento diferente. Vamos copiar o modelo tradicional. A gente coloca isso na mão de um terceiro, esse cara resolve os problemas e não me enche o saco, porque o cliente enche o saco, eu não quero esse problema para mim. Então, eu jogo para fora. E aí, a gente repetiu um pouco disso.
O que acontece é que, assim, ainda hoje, apesar de já ter hoje órgãos, um Reclame Aqui, Procon, que aí devagarinho mas está indo, coisas assim que o cliente já está aprendendo e está cada vez mais maduro, ainda hoje, quando você pensa em ser atendido, a sua expectativa está lá embaixo. A gente tem a sensação que vai ser péssimo. E aí o que acontece? O cliente do e-commerce, quando precisa de ajuda, é a mesma coisa. Ele já entra em contato com a gente com a mesma sensação de derrota. Por que eu estou contando isso? Porque eu gosto do copo meio cheio. Isso é uma oportunidade para a gente. Se o cliente, a expectativa dele é tão baixa, significa dizer que se a gente fizer minimamente o que deveria fazer, show de bola, a gente tem uma chance incrível de encantar. Eu não estou dizendo aqui de altos investimentos, não estou falando da gente fazer uma revolução no atendimento, não estou falando de gastar, é fazer aquilo que deveria ser feito. O cara entrou em contato, a gente conseguiu acolher ele e responder. Ele teve uma necessidade, eu tinha um processo para atendê-lo. Fazer minimamente aquele feijãozinho com arroz bem temperadinho, já atende e já deixa o cara feliz. É diferente de você querer ser um Masterchef, não precisa ainda. Você pega um outro mercado mais maduro, internacionalmente, como os Estados Unidos, se eu não praticar excelência, se eu não for além, eu sumo. A gente ainda está no momento que eu deveria fazer o que deveria fazer. E já vai ser muito bom. Porque é o princípio da felicidade na vida, né? Se você quer ser feliz, não cria expectativa. O que vier vai ser muito bom. O cliente já está sem expectativa. O que vier vai ser muito bom. Esse eu acho que é o primeiro insight. É pensar, que bom, então eu posso estruturar minimamente as experiências para conduzir esse processo. Que bom, dá para a gente fazer com o que a gente tem à mão. Minimamente o que eu preciso é mudar o mindset em relação ao que é relacionamento, o que é você gerar experiências. É pensar sobre a oportunidade que tem nisso e de quanto que eu consigo conquistar mercado a partir daí. Eu tenho certeza que ao final do bate-papo, acho que vai ficar claro, o maior, se não o mais importante diferencial que a gente pode construir no nosso e-commerce vem da experiência que a gente gera para o cliente e vem do jeito que a gente faz negócio. E aí é muito legal a gente pensar sobre isso. Outra coisa importante é que, assim, que tipo de relacionamento que eu quero construir? Como é que eu quero formatar isso? Porque tem formas e formas. Quando a gente pega o mindset tradicional do varejo, eu tento construir o relacionamento, o atendimento, venda, venda, venda. Porque isso paga minhas contas e se mantém de pé. E aí, eu vou, às vezes, para um processo de comprar muito essa venda. Conquistar o cliente através de um toma lá da cá. Então, eu não vendo se eu não der frete grátis, eu não vendo se eu não der cupom de desconto. Eu crio um conceito de que ou eu faço esse processo e fico na mão do cliente, ou eu estou ferrado, porque eu estou fora do mercado. A gente, geralmente, vai para esse caminho, que é o caminho mais fácil. Eu vou conquistar a compra do cara comprando ele. E a gente, às vezes, não percebe que eu estou conquistando uma base de clientes que não tem um relacionamento afetivo comigo, não tem uma conexão emocional com o meu processo. Ele está comigo porque tem vantagens do toma lá da cá. O problema é que o dia que eu não tiver condição de sustentar essas vantagens, eu provavelmente quebro. O dia que eu não consigo mais sustentar um frete grátis, não consigo mais vender com desconto, o dia eu preciso fazer margem e falar assim, gente, me ajuda aí. Hoje tem um produto que o atributo aqui é outro, não é mais desconto. Me ajuda. Ninguém compra. O cara quebra. Então, acabou o dinheiro do Google, o cara quebra. Acabou o dinheiro de cupom, o cara quebra. E é por isso, grande parte da mortandade que a gente vê, da mortalidade das empresas, o e-commerce está muito pautada nisso, porque eu só construí relações pautadas em vantagens. Vantagens dessas, assim, mais dinheiro. O que eu quero falar é que, assim, as empresas que têm muito sucesso, e eu estudei várias, e várias por dentro, a maioria delas, elas fazem diferente, elas inverteram a equação. Elas, sim, têm na sua base uma parte fundamental de clientes que são assim, que são os mais interesseiros. Isso vai sempre existir. Agora, o que ela fez é não ter uma super dependência só desse público. Ela foi, ao longo do tempo, através de relacionamento e outros atributos, construindo valor para chegar no ponto que o cara já queria estar com você, mesmo quando você for mais caro. Uau, isso parece estranho. Como assim ele vai comprar de mim mesmo se for mais caro? É só a gente pensar. A gente, às vezes, faz esse tipo de relacionamento. A gente faz esse tipo de escolha quando é consumidor. Não sei se você já pensou sobre isso. Às vezes, você escolhe num restaurante que é mais caro. Mas se você tiver ticket ou dinheiro, você vai. E aí, se eu te perguntar por que você está escolhendo esse restaurante, aí você vai me contar uma história. Cara, não, eu sei que é mais caro, mas eu escolho esse restaurante porque o atendimento é incrível, porque a comida é boa, porque os profissionais lá sabem como me receber, o clima é gostoso, tem gente bonita, sei lá, você vai listar um monte de coisas que são atributos que você enxergou. Ele teve a competência, a capacidade de selecionar o público, de conduzir um valor percebido alto, e ele não fica refém de fazer precinho. Ele não concorre com o cachorro-quente. Ele está concorrendo em outra instância.
porque ele percebeu que, construindo valor, ele tem rentabilidade. O que eu quero dizer é a gente fazer esse mesmo processo numa versão e-commerce, numa versão loja, numa versão atendimento, que a gente consegue fazer essa manutenção. De novo, não precisa ser mais caro, não é mais custoso. É o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, só que aplicado de forma estratégica e inteligente para isso. O que a gente está falando é que se eu tiver esse cliente que não está comigo sempre, o dia que eu precisar dele, eu quebro. Agora, ele é útil. Não estou falando que a gente tem que tirar esse cara da base. No Black Friday, eu vou usar ele. Numa hora de queima de estoque, numa hora de deu uma louca no gerente, eu preciso dele. E ele vai estar lá para me atender e me ajudar a desovar, rodar, etc. Quando eu vou para Marketplace, esse cara está lá. Se eu vou para Marketplace, eu não estou construindo valor. A minha briga lá é guerra de preço. E está tudo bem. Se eu sei que essa é a regra do jogo, eu vou direcionar um mix específico para isso. E eu vou trazer esse cara de alguma forma. Agora, quando eu estou com meu próprio site, minha própria marca, eu estou conduzindo um outro desenvolvimento. E aí faz sentido construir uma outra relação. Existe essa relação aqui que é muito importante para todo estrategista, que ela diferencia preço de valor. É fácil de entender. Preço, quando você vai comprar uma coisa, é o que sai do seu bolso. Valor é o que você recebe de volta. Se o que você recebe de volta você entende que tem lucro, o que acontece naturalmente é que você faz negócio. O interessante é que o lucro, nesse caso, desse tipo de preço e valor, é que nem sempre é um lucro financeiro. Geralmente é um lucro emocional. Se é um lucro emocional, eu posso construir coisas que fazem o cara ver sentido. E aí eu estou falando de comportamento humano, que é outro insight. O que vai hoje prevalecer no mercado, os profissionais de mercado, os caras que mais têm a coisa na mão, são os caras que têm mais competência sobre gente. Quem entender mais de comportamento humano vai ganhar o jogo. Para fazer negócios, para conviver em sociedade, para conviver em família, inteligência emocional, minha capacidade de ler o outro, empatia, PNL, programação neurolinguística, para eu poder me conhecer, autoconhecimento, neurociência voltada para consumo, tudo que tange a eu entender como o ser humano funciona, vai me fazer ganhar o jogo. Se conhecer é fundamental, porque a gente é reflexo do outro. Então, se você, por exemplo, começar a se entender cada vez mais, você ganha o jogo. Porque os outros se comportam muito parecido. Reagem e sentem coisas muito parecidas. O ser humano, na essência, é muito igual. A gente aqui sente dor, a sensação de dor, é igualzinha do cara que está numa tribo, na África, isolado da sociedade. O motivo que leva essa dor pode mudar. O fator externo muda, mas o jeito que o cérebro se comporta e o jeito que você sente é parecido. Se todo mundo é igual na essência, eu entendendo sobre isso, eu começo a construir valor. Esse que é o grande insight. Então, se eu começo a perceber essas coisas, eu começo a fazer um direcionamento do discurso para que eu faça conexões. Eu recomendo, por exemplo, que a gente faça terapia. Não só fazer terapia só porque a gente ficou doido. Porque quem está no e-commerce é um pouco louquinho. Mas não é só por isso. A gente faz terapia por autoconhecimento. Imagina você ter um cara que fala com você, que está totalmente desconectado de você, no sentido de não ter os seus vícios, consegue olhar você de lá de fora e te apontar coisas que você se engana para não se conhecer. Você tem gatilhos e ele consegue mostrar esses gatilhos. Cara, você faz isso por causa disso. Porque quando eu estou ansioso, eu toco a geladeira. É um comportamento baseado no gatilho. Por que eu faço isso? Por que o cliente, quando ele está chateado, ele tem esse comportamento? Opa, é gatilho? Como eu faço para ir lá e desarmar essa bomba na origem? Como é que eu faço para ir lá entender esse gatilho e colocar um outro no lugar? Essa é a arte. Tudo tem a ver com relacionamento. E aí, nessa história toda, e o tal do CX? O Customer Experience? Na verdade, a gente construiu, a gente precisa dar nome para as coisas. Mas se a gente for lá e olhar aquele case, aquele carinha que vende bala na esquina, e que todo mundo sai no jornal, sabe? Nossa, esse cara é incrível, ele encanta os clientes porque ele faz um negócio. Ele gera uma experiência. A última coisa que ele vende é bala. A bala que ele vende e aí vira notícia é uma desculpa para ele entregar outras coisas, que são os atributos onde o cliente percebe valor. Na hora que o cara faz essa equação, ele vai olhar muito para esse tipo de coisa que é pautado no que ele sente. No final da história, a gente está falando de sentimento, que o cara constrói, e serve para B2B, B2C, não importa, porque são pessoas envolvidas. Tem uma frase que eu gosto muito, da Maya Angelou. Vocês conhecem a Maya? A Maya Angelou é uma pessoa incrível, vale muito estudar ela. Ela, na década de 40, mulher, negra, ela não aceitava que a sociedade se comportava daquele jeito.
com segregação racial nos Estados Unidos. Ela resolveu ser motorista de busão. Imagina, entrava a pessoa no ônibus assim, olhava, via que era uma mulher negra, descia. O ônibus era quase que circulava vazio. Porque as pessoas tinham muito preconceito. E ela falou, não, vou contra isso. Ela sofreu maus tratos, apanhava do marido. Ela foi a pessoa chata que cutucou todas as feridas. Ela trabalhou com Malcolm X, com Martin Luther King, para ajudar aquele processo todo bonito lá, de pacificação. Ela trabalhou muito forte com várias obras literárias e foi professora e atriz. É uma mulher incrível. Numa certa vez, ela pegou e soltou essa frase. É muito verdade, porque ela viveu isso na pele, os maus tratos que ela sentiu. Ela falou, as pessoas vão esquecer o que você disse, pode esquecer o que você fez. Mas, geralmente, o ser humano não esquece o que a gente fez ele sentir. Quando eu sinto algo, eu gravo. Isso fica gravado no meu cérebro ancestral, que é a amígdala. Que é uma área que você grava as coisas que te ajudam a sobreviver. É onde está a área de perigo. Corra, fuja, lute, ou não, fique e repita, porque é muito bom. Seu cérebro grava essa informação, e ali, por exemplo, estão gravados os traumas, onde eu não quero repetir, e eu fujo. O meu cérebro manda eu fugir. Às vezes a coisa nem é real, mas ele manda eu fugir. Porque está gravado ali um sentimento. O que é legal a gente saber? Todos nós, o tempo todo, somos geradores de experiência, gravadores de sentimentos em quem está em torno. Na nossa família, no nosso convívio no trabalho, com o nosso cliente. O tempo todo o que a gente está fazendo é gerar sentimentos nos outros. Se são bons, o cérebro do cara grava e fala, que show, repete e conta para todo mundo também ter isso. Se é ruim, parou, não quero saber, fujo e também conto para todo mundo. Porque eu sou um ser gregário, eu vivo em sociedade e é do meu comportamento, é do meu chip. Eu pego e falo para aqueles que eu amo, que não faça ou faça alguma coisa porque me fez bem ou mal. Eu preciso entender essa essência, porque essa essência é a chave para todo o processo que eu vou desenrolar de estratégia a partir daí. Então, é interessante a gente entender como é que isso funciona. Por exemplo, não é normal, mas vamos supor que você estava lá num relacionamento sério, depois no Facebook, você está todo feliz, ou todo feliz. E, de repente, aconteceu um negócio com você, que quase não acontece, que você tomou um chifre. Quem nunca? Aí você tem aquele processo de dor e luto. Você vai lá, dorme na pia de Bob, come 3 potes de sorvete, você passa um processo de total sumiço, e aí você tira do Facebook. E aí, como uma fênix que sai das chamas, e você renasce e fala assim, estou de volta ao mundo. Sobrevivi a esse processo. Só que isso gravou um sentimento. E aí meu cérebro não sabe identificar o que é real e o que não é. Ele simplesmente sabe que tudo doeu. Ele faz uma conta muito simples, porque ele é um cérebro pré-histórico. Ele fala assim para você, relacionamento sério igual a dor e sofrimento. Ele crava uma verdade e grava isso. O que acontece para muitas pessoas sem elas saberem, porque não se conhecem e não sabem como isso funciona. Ele, associando isso, automaticamente, ele não se relaciona mais. E pior, como doeu, ele fala para todo mundo, cara, você é louco, vai namorar? O casamento tá louco, isso faz mal, porque doeu para ele. Então ele quer ajudar aqueles que ele ama. Vão pra balada comigo, cara, porque essa é a vida. Se ele não cuidar disso, vai acontecer o que acontece com muita gente. O cara vai se meter em relacionamentos muito bons, com pessoas muito legais, mas ele vai dar um jeito de boicotar e jogar água no chope. A pessoa vai fazer isso de um modo automático, sem nem perceber. Ela vai cancelar esse namoro, vai cancelar esse casamento, porque ela sabe que em algum momento vai vir dor, então ela evita. Percebe como na prática é isso? É igualzinho com o cliente. Se ele teve um relacionamento com a gente, teve um contato, gravou um sentimento, o sentimento foi o pior possível, ele vai evitar com todas as forças estar com a gente de novo. Agora, tem uma boa notícia. É comportamento. É gravado. Eu posso sobrescrever essa informação nesse HDzinho onde diz que eu sou ruim. Eu posso reverter um caso. É interessante eu saber disso, porque não dá para jogar a toalha sempre. Algumas vezes é caso perdido. Agora, tem vezes que eu posso resgatar. Porque o que acontece? A cada vez que esse cara tem contato comigo, é uma nova oportunidade de gravar um sentimento. Onde ele vê minha marca, onde ele se conectar comigo, eu tenho mais uma chance de começar do zero. Vem com um pouco de mágoa, vem com um monte de coisa, mas eu tenho a condição de fazer um novo começo. Então, esse é um insight importante, porque eu não posso jogar toalha. Tem horas que ele vai ter aquele sentimento e eu posso, de alguma forma, tentar trazer ele para ser, de novo, um promotor da minha marca. Esse processo eu posso conduzir de forma estratégica. Eu vou falar um pouquinho de como é que isso funciona. Outra coisa que é importante dizer, isso eu aprendi com o Walt Disney. O Walt Disney pessoa, ele teve um insight lá atrás, foi um dos primeiros casos a falar de Customer Experience, sem nem existir o CX. Ele tinha uma ideia muito clara de que o negócio dele ia dar mais certo se ele fosse cada vez mais competente em gravar bons sentimentos.
num nível que a pessoa faça negócio com ele como se não houvesse um amanhã. E você concorda? Alguém que é fã da Disney? Até Mickey Mouse. Você concorda que se você for a um parque da Disney, você até, a experiência que ele constrói é tão bem feita que você para até de fazer conta? Aconteceu comigo. Eu fui fazer cursos no Disney Institute, e tanto que a gente tem um treinamento, eu vou falar no final sobre isso, baseado nesse case da Disney, com todos os insights que eles me ensinaram, e eu fui fazer uma visita técnica no parque. Eu fui totalmente com o crachá do estrategista, buscando aprender coisas e insights, olhando tudo, com atenção, falando com o funcionário, falando com o cliente. Quando eu percebi, eu olhei uma luva do Mickey, eu achei a coisa mais fofa do mundo. E eu falei, eu preciso disso para viver. Custou 23 dinheiros o par. Por que dinheiros? Porque eu estava tão envolvido na experiência que o meu cérebro, a minha amígdala, não falava nada tipo fuja. Só falava assim, cara, se joga, que é incrível. Ela me mandou seguir em frente, eu segui. Como se não houvesse amanhã, comprei por 23 dinheiros. E só fui fazer a conta quando chegou a fatura do cartão, que tinha IOF e era dólar. Mas você compra. Porque a experiência te desarma, se ela é positiva. Se eu conseguir achar essa chave dentro do cérebro do consumidor, eu consigo construir um negócio incrível. E eu não estou enganando ele, não estou roubando o cara. A Disney não me enganou. Eu achei incrível. Do ponto de vista prático, eu tive um lucro emocional. E eu continuaria comprando quantas luvas eu achar que tivesse que comprar. Eu ia comprar. É óbvio que depois que eu saí do processo de experiência, eu estava no avião, voltando para o Brasil. Coloquei a mochila em cima assim, e a luva estava dentro. O zíper estava meio aberto e saiu um dedo. Quando eu vi o dedo, eu falei, por quê? Eu não estava imaginando como eu ia usar isso. Porque você imagina, hoje até está friozinho, até daria para usar, porque ela é muito quente aquela luva. Você vê um calor na mão. Ela é boa para o hemisfério norte, lá no Brasil não tem condição. Outra coisa que é estranha é que se eu andar com ela na rua, talvez a sociedade não me aceite muito bem. É estranho. Talvez os caras pensem assim, mano, o cara do carreta furacão. Só sem o resto da roupa. Não faz sentido. Só que eu comprei felizão. Geralmente o que ia acontecer? Eu ia deixar ela em cima da cama, tirar algumas fotos, ganhar uns likes, e depois morreu. Só de vez em quando eu tinha essa âncora, que é a estratégia de PNL, para resgatar. Quando eu visse a luva ou colocasse ela, voltava aquela emoção feliz que eu tive quando eu tive no parque. O que acontece é, a partir desse objeto, eu ia sentir vontade de ter novas experiências e voltar no parque da Disney. Percebe como isso é poderoso, essa amarração? Tudo baseado em emoção, em sentimento. Outro insight muito poderoso que é legal falar, como o Disney descobriu, estudando, por que ele descobriu isso? Porque ele falou assim, como é que hoje eu gravo sentimentos? Eu gravo sentimentos hoje através de um processo que o cara tem acesso à minha marca e aos meus produtos, que é no cinema, isso década de 40 para 50, tá? Eu tenho cinema, eu tenho história em quadrinhos, eu tenho TV Mickey, TV Disney. Ele tem acesso ao universo Disney a partir daí. Ele não tinha ainda produtos, ele não tinha ainda uma série de coisas. E ele pensou assim, para gravar com muita eficiência no cérebro do cara, eu preciso partir de um princípio. Quanto mais eu conseguir envolver o cérebro dele, nos sentidos dele, vocês têm alguns sentidos, né? Até o sexto sentido. A gente tem lá tato, olfato, audição, visão, não é? Se eu tiver, ele pensou, eu impacto hoje o cara no cinema pela audição e pela visão. Tem o cheiro ali, mas é o cheiro do cinema, não é da Disney. Ninguém abraça o Mickey ali. Ele pensou, eu estou gravando experiência, eu estou gravando sentimentos. Mas aí ele teve um insight. Se eu colocar mais sentidos envolvidos, eu gravo mais profundamente o sentimento que eu quero. Aí ele falou, faz sentido criar um parque. Ele nunca vai te dizer isso. Ah, o parque foi criado para construir felicidade, para as pessoas onde os sonhos se realizarem. Não é. Ele teve o insight de falar assim, se eu colocar o cara numa imersão completa em torno da minha marca, eu faço esse cara ter uma conexão profunda. E na conexão profunda que ele vai ter comigo, eu consigo fazer muitos negócios. Então, o primeiro parque de Anaheim, na Califórnia, foi construído e teve um monte de problema, porque a experiência não era completa. Ele tinha, sim, o cara inserido lá dentro, mas a infraestrutura não era bem preparada. Era muito perto da rua. Então, as pessoas estavam na roda gigante, ele estava imerso naquela experiência. Então, Disney! Ele subia, ele viu o trânsito lá fora, os carros buzinando, falava, puta, o trânsito que eu tenho que ir embora daqui a pouco. Ele, que droga, essa variação. Ele tinha lixo, ele tinha problema de lixo, acumulava lixo. Ele tinha problema de brinquedo quebrar. Tudo que era experiência que ele sonhou, não estava ainda funcionando. Então ele pensou assim, lições aprendidas. Quando eles montaram o projeto Flórida, e fizeram o Parque Orlando, ele resolveu uma série de coisas. E ele construiu a experiência de forma intencional, que é a sugestão que eu faço para você. Você precisa construir
isso de propósito, não é deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece na sorte. Você precisa conduzir isso de maneira estruturada. Ele conduziu, eles conduziram. A experiência, alguém já foi para o Magic Kingdom em Orlando? Magic Kingdom, eu não duvido que você foi. O Magic Kingdom, como é que foi? Como é que ele fez? Você vem pela estrada, começa que já é afastado da civilização, que é para você ir. A gente fala que a experiência é construída descascando cebola, né? A cebola tem camadas. Então ele vai te tirando camadas de vida real e te inserindo em fantasia e felicidade. Como é que funciona? Ele precisa fazer com que seu adulto não esteja lá dentro. Porque o adulto pensa em boleto. O adulto faz conta. O adulto é o lado racional do cérebro. Então, o que ele faz? Ele traz o lado dinâmico, criança, feliz, criativo. Para fazer isso, ele constrói de propósito o processo. Se você vem de carro, você não está no resort, você está hospedado em Orlando e vai para o parque. Você vem de carro pela estrada, em algum momento, quando você já vê as placas direcionando para a Disney, você vê, às vezes, personagens na estrada. Tem gente que tem uma profunda conexão com a marca, já chora ali. Meu Deus, dispara o coração, está chegando, vou ver o Mickey. O cara pira. Ele nem pensa que o Mickey é uma menina de 1,50 m, vestida na fantasia. Eu vou dar spoiler, tá? Desculpa. E é uma menina, nunca é um menino. E é uma menina porque a mulher é muito guerreira. Tá louco. Eles entenderam que o comportamento... Homem é melhor, não. A mulher tem um comportamento que ela tem uma competência de suportar crise em momentos difíceis um pouco mais que o homem, no entendimento da Disney. E eles resolveram botar que é Girl Power. Mulherada segura o canhão. Porque imagina se tiver uma crise e você está vestido de Mickey. Uma criança vem e te chuta a canela. Não gosto de você. Você não pode falar, sai, moleque. Você é um Mickey, você representa uma marca bilionária. Então ele não pode colocar isso na mão de qualquer um descontrolado mental. Então o processo seletivo para ser Mickey não é assim, eu Disney, eu quero ser Mickey. Não, os caras vão estar tipo, no limite, vão testar você no seu mais extremo comportamento. Porque não tem muita coisa em jogo. Aí, beleza, ele construiu esse processo, ele conseguiu entender que Orlando era assim. Eu já impacto o cara na marca, ele já começa a entrar no clima. Aí vem um portal, onde os sonhos se tornam realidade. Ali você chora também. Aí você passa pelo portal. O que é o portal? O portal é uma âncora da PNL. É para fazer gravação de um sentimento. Você, quando passa um portal, você tende a mudar um comportamento. É isso que ele está fazendo, está gravando um comportamento ali de propósito. Por isso ele cria um portal. É muito doido. Aí você chega no estacionamento. Chegou no estacionamento, você para ali, tem milhões de carros. Você para lá em algum lugar, e aí vem um trenzinho. E tem música. E tem um cara super animado, padrão Disney, te recebendo. Ele é um anfitrião. Ele tem uma função incrível, que é começar um processo de gravação de sentimento ali. E aí ele vai te levar, é de propósito, ele te leva, é divertido, você já está com a ansiedade boa, você já está esquecendo um pouquinho de boleto aí. Aí ele te leva até um ponto onde você tem duas escolhas. Você pode chegar no parque via barco ou via aerotrem, que é o monorail. Por que duas escolhas? Porque são duas experiências diferentes. As duas levam para o mesmo ponto. Só que ele cria duas porque ele quer recorrência. Ele quer que você fale assim, nossa, quando eu fui para Disney, no Magic Kingdom, eu fui de barco. Quero ir de novo para ver agora como é que é de monorail. Conseguiu recorrência, recorrência dá dinheiro. Percebem? Pra vocês terem uma ideia, o cara volta em média na vida dele, a vida média de um cliente de parque Disney é voltar 7 vezes no parque. Alguns são 400. Eu conheço amigos que têm mais de 20. E tem casa em Orlando para poder todas as férias ir. É a praia do cara. Isso é normal, ele conquistou isso pela experiência. Aí você chega no ponto onde todo mundo se encontra, e você chega onde tem a catraca, a segurança, que também é divertido e incrível. Eles fazem brincadeiras ali, porque a segurança não é aquela que você está vendo, a segurança está em câmeras e com caras tipo FBI, assim, muito profissionais em descobrir se você é um doido ou não. E aí você chega lá e faz a parte... O cara, quando me revistou, ele olhou muito sério para mim, e eu fiquei com medo, porque eles usam aqueles negócios de FBI, eles usam um monte de coisas, né, de xerife. O americano faz muito isso, né, tem aquele negócio que vai te dar um medo. Eu fiquei muito respeitando o cara, eu falei, mano, esse cara aqui é o doutor da lei, ele tem o poder. Ele pegou, começou a mexer na mochila, e com uma anteninha de carro, ele ia batendo, batendo. Eu olhando muito sério para mim, ele falou assim, escuta aqui, você tá levando veneno de rato? Eu falei, cara, eu não sei se meu inglês tá bom, porque eu achei que ele falou veneno de rato. Eu falei, não, tô nada. Você tá chamando de ensino? Não, senhor, tô não, senhor. Assustado com a autoridade do homem. Ele virou e falou assim, e uma ratoeira? Você tem ratoeira? E batia aqui e olhava assim, ratoeira? Não, senhor, ratoeira nenhuma. Ele olhou bem sério, deu um sorriso e falou assim, então você pode entrar, o Mickey tá salvo. Me dá um abraço, mano. Isso é incrível. Experiência. Eu já estava encantado. Só que o que muita gente faz quando vai no Magic Kingdom? A grande parte das pessoas não gosta, porque não tem cerveja, né? Diversão para adulto. Mas quem gosta muito quer ir ver o castelo.
O ápice, eu vou lá no castelo tirar uma selfie. E aí, se ele já te mostrar o castelo de cara, ele corta uma grande parte da cebola. Ele não quer ter atalhos. Então, o que ele fez? Ele criou um grande tapume, que é uma estação de trem, com a justificativa que Disney sempre amou trem, então dá uma homenagem para ele. Mas a ideia lá é não deixar você ver o castelo ainda. Porque se você já viu o castelo, já perde a graça. Aí você passa por baixo dessa estação, aí você chega numa praça central, que tem uma rua, e lá no final tem o castelo. Nessa hora que você está na praça, meu amigo, você já está comprando a luva do Mickey. Isso é uma construção. Percebe como é incrível? A Disney faz isso de forma intencional. Eu saí de lá inspiradíssimo e falei, cara, a gente pode fazer o mesmo. Eu posso construir experiências no e-commerce. Desde o momento que ele teve o primeiro impacto, até o momento que ele recebe o pacote, se eu vendo pacotes, se eu sou de serviço. Como é que eu construo esse delivery? Tudo isso deve ser pensado e pautado. O Disney também teve um outro insight que vale a pena a gente comentar sobre a questão de gravar sentimento. Ele descobriu que geralmente o ser humano, isso sem ser neurocientista, tá? Insight do cara que ele é gênio. Ele descobriu que geralmente as pessoas gravam o último sentimento dentro de uma experiência. Você pode ter dentro de uma experiência, dentro de um ciclo aqui hoje, a gente pode ter ficado chateado no começo, aí depois teve mais coisa boa, aí fechou, fui sorteado, eu fechei em alta. Eu saio daqui muito feliz, querendo voltar e contando bem para todo mundo. O sentimento bom, quando é gravado, o último sentimento que é gravado e quando é bom, ele até passa por cima dos outros ruins. Por isso que eu quero dizer, se eu posso ter cometido falhas estratégicas, falhas de processo, posso ter conduzido talvez o meu cliente não da melhor forma, posso ter feito ping-pong, tadinho, ele pode ter... Porque às vezes tem cliente que é sorteado, cara, tá tudo errado. Já viram isso? Você fala, meu Deus, cara, não sai de casa hoje, que você vai ser atropelado. Porque tudo que podia acontecer de errado, todas as falhas de processo que eu nem sabia que eu tinha, aconteceu com esse sorteado aí. E às vezes acontece. Então você gravou muitos sentimentos ruins, com variáveis até que você às vezes não controla. Sei lá, corrente em greve. A greve dos caminhoneiros. E te ferrou. Aí você vai lá e você tem a chance de, se você tiver a habilidade de reverter e gravar um sentimento bom, ele tende até a esquecer grande parte dos problemas. E até te defende. Não, eles tiveram problemas que não tem. Mas eles são tão incríveis. Olha o que eles fizeram para mim. Eu quero dizer, crie um processo, pense num processo, para garantir que sempre feche em alta. Fechar em alta é o êxtase do sentimento, quando está acabando. Logo, eles fecham em alta no parque da Disney com fogos. Vai fechar o parque, vamos celebrar, para colocar a emoção lá em cima. É de propósito. Cumpre duas funções, né? Estou sempre fazendo conexão com o dinheiro, porque a Disney é um grande varejo. Porque o que ela faz? Ela fecha em alta, ao mesmo tempo ela te segura mais tempo no parque, porque você quer ficar até a hora dos fogos. Se você fica mais tempo no parque, você consome mais tempo. Vai ter que jantar, vai ter que comprar mais coisas. Então, tudo é muito bem pensado. O que eu quero dizer é, traduz isso para dentro do e-commerce. A gente consegue conduzir isso. A caixa, por exemplo, é o grande momento de fechar em alta. É onde materializa a experiência do cara. A caixa, geralmente, no e-commerce, ela é negligenciada. O pensamento tradicional é, a caixa é só um negócio para garantir a segurança do produto. E vai chegar amassada e está tudo bem. De novo, não estou falando aqui para você investir rios de dinheiro na caixa. Não deixa a caixa muito cara, porque vocês não têm margem. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu posso pensar dentro da experiência da caixa. Quando eu trabalhei na X-Stock, a gente olhou assim para o público e falou assim, quem são esse público? É mulheres, elas gostam muito, elas compram pela emoção. E a gente decretou, a gente não vende sapatos. A gente vende felicidade, autoestima, empoderamento, bumbum de pé. Eu vendia todos esses tipos de argumentos, porque é o que a mulher comprava. O sapato era um meio para entregar isso. O valor não estava no sapato. Sapato qualquer um vende. Concorda? Se eu estiver focado no produto, eu não estou pensando na experiência. E eu não estou construindo valor. Aí a única coisa que eu tenho para mostrar para o cara é preço e frete grátis. Então a gente pensou, vamos fugir disso. Vamos vender sapato através da emoção. Então a gente falava, compre alegria, compre felicidade, você plena. Não falava, compre meu Scarpa. Você botava lá, bonitão, mas não era o argumento. O meio era o sapato, mas não era o fim. Aí a gente entendeu que existia essa experiência, então precisamos garantir que essa experiência seja fechada em alta quando ela receber o presente. No e-commerce, o pacote é o Natal do cliente. Alguém já comprou no e-commerce aqui? Você chega na sua casa hoje, e aí chega o pedido que você fez. Você não vai ficar bem feliz quando você vê o pacote? É muito doido a relação emocional que a gente tem com o pacote, porque é o nosso Natal individual, é o nosso presente que a gente se deu. Eu comprei um parafuso para o meu carro. Não tem problema, chegou um pacote, você está feliz. Se você mora em prédio, eu moro em prédio. Eu torço para pegar um vizinho no elevador. Um pacote aqui. Você tem? Você não tem? Eu tenho. Chupa a sociedade, porque eu comprei no e-commerce.
Esse ápice é a felicidade plena dentro da relação. Só que o que acontece? O cara abre o pacote, aí tem um monte de jornal picado. Ele olha ali e fala assim, ele pega uma varinha para mexer, porque vai ter escorpião. O produto está ali nadando num monte de coisa. Ele desvaloriza completamente a experiência. Ele joga o produto para um segundo nível, fala que o produto é ruim, porque veio desse jeito, sem um cuidado, sem um critério. Aí o cara pode pensar o processo. Quando eu pensei na X-Stock, a gente fez assim. X-Stock, vocês conhecem a X-Stock? O pessoal online, talvez, se não estiver de São Paulo, talvez não conheça. A X-Stock é a marca, agora já vai para os seus 30 anos, 30 e poucos anos. Ela chegou a quebrar, hoje é a empresa Netshoes, que é onde eu trabalhei, no Ironia do Destino. E aí, a X-Stock, ela é pautada em emoção, então a gente pensou assim, a conexão que a cliente tinha com a sacola da X-Stock era muito grande. Eu fui na loja e aprendi. Ela saía com a sacola com muita alegria. Assim como o caso da Santa Luzia, que a gente atendeu esses dias, eles adoram a sacola, o cliente. O cliente vai com a sacola porque tem valor. O cara, ele guarda a sacola e usa para ir em qualquer outro lugar com a sacola, porque ele fala, chupa a sociedade, olha que a sacola que eu tenho. E é muito louco, isso é uma experiência. Eu preciso saber disso para poder conduzir e dar isso para o cara. Então, eles dão sacola, não cobra. Aconteceu o seguinte, na X-Stock, ela tinha essa relação com o saco verde, com a marca. Então, a gente pensou, qual é a versão disso e-commerce? Então, a gente vai ter o sapato numa caixa e vamos colocar um saco coex, que é aquele saco de plástico de segurança, que vai ser igualzinho à sacola. Então, ele vai ser verde com a marca no meio. Vamos reproduzir essa mesma coisa. Aí, a gente fez assim, colocou esse jeito. Legal. Aí, aconteceu que tinha o saco. Aí, dentro, tinha um sapato, que estava na caixa da X-Stock, que tinha a marca de novo. Eu já tive 2 impactos de marca. Na hora que ela viu o saco, na hora que ela tira e vê a caixa. Marca 2 vezes. Tudo isso é gravação. Aí, beleza, ela abria a caixa. Aí eu pensei, preciso colocar coisas aí dentro. Se eu entregar logo de cara o sapato, eu estou fazendo igual a diz, não quero entregar logo o castelo. Porque eu quero que ela vivencie mais tempo esse sentimento e surpreenda. Porque eu posso conduzir e devo fazer isso. Então a gente pensou que tudo intencional, tá? Tinha um processo. Então qual que vai ser minha cebola aqui? São as camadas. A primeira camada é o saco, a segunda camada é a caixa. Qual a terceira camada que eu vou construir aqui? Show de bola. Vamos ver alguma coisa para a gente dar para o cliente. Importante, vamos abrir um parênteses já sobre brinde. Mas a gente pensou assim, vamos dar alguma coisa que surpreenda. Aí a gente foi atrás e descobriu que tinha lá um saco TNT, um montão de estoque que eles traziam da China, custava centavos, e estava lá, jogado. Por que saco TNT? Eu não sabia. Mulheres sabem. As mulheres guardam geralmente os sapatos nesse saquinho, porque fica limpinho. Não suja o resto do armário, do closet. Homem não sabe. Taca junto a chuteira com o sapato e depois dá um tapa. E põe. Homem mais rústico. A mulher tem isso. Então eu falei, isso tem valor para a mulher. Show de bola. Então a gente tinha que ter um outro saquinho, dobrava o saquinho de um jeito que a marca ficava aparecendo. Então era assim, marca da X-Stock no saco. A marca da caixa. Abria, dava de cara com o saco de TNT. Uau, que legal, eles me mandaram um negócio que eu não esperava. E tem a marca aqui. 3 vezes a marca. Aí ela tirava. Eu não quero dar o sapato ainda. O que mais que eu posso fazer para surpreender? Não tenho dinheiro. Usa a criatividade. Uma coisa importante para quem trabalha no e-commerce e para a vida. A gente sempre vai ter frustração. A gente vai lidar com não a vida toda. Não tenho dinheiro, não tenho braço, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Sempre tem não. Acho que o cara que vence, que tem sucesso, é o cara que não senta em cima do não. O cara que não fala assim, beleza, eu vou me acomodar no não. O cara que vence, e aí a gente pode ver qualquer trajetória de vencedor, o cara tem esse perfil. Ele é um inconformado. Ele não aceita o não como resposta. Bons líderes viram para a sua equipe, a equipe vai falar o problema. Chefe, não dá para fazer isso que você falou. Por quê? Porque a gente não tem tempo. O inconformado vira para o cara e fala assim, equipe, o que a gente pode fazer então sem tempo? Pensa. Porque tem solução. Não pode ser no mesma entrega, não, mas depois de experiência, a gente não sabia o que você entregar antes. O que você entregar tá bom para ele. Pensa uma alternativa viável. Ah, não tem um braço. O que a gente consegue fazer estruturando o nosso tempo? Para a gente conseguir fazer com o braço que tem. Então, esse inconformismo a gente trouxe para dentro da caixa. Então, eu não vou aceitar que a gente não tem dinheiro para colocar um brinde. Eu quero pôr um brinde. O que é o brinde? Se você estiver pensando, já pensou em colocar brinde, o brinde tem que cumprir uma missão muito estratégica. Não dê brinde aleatoriamente. O brinde ele precisa ser um reforço positivo de algo que o cliente fez e você quer que ele faça. Se você der brinde aleatório, você não cria valor naquela relação de preço e valor. Ele acha, ah, que legal, me deram uma parada, tá bom, vem aqui. Não. O brinde tem que cumprir uma missão. Fez o que eu queria, ganhei alguma coisa. É igualzinho treinar um cachorro. Rolou, tá aqui o biscoito. O biscoito do cliente é o brinde. É comportamento, é igualzinho. Reforço positivo é excelente para a gente trabalhar nas nossas relações com o funcionário. O cara fez uma coisa legal, cara, parabéns, pessoal, olha o que ele fez. Que show de bola.
reforço positivo. Quem está em volta fala, uau, eu também quero ganhar elogio, que é legal. Vou repetir esse comportamento que ele teve. A gente consegue construir isso. Relacionamento afetivo. Que linda sua blusa. Oh, que legal, eu notou que eu usei essa blusa. Talvez você use todos os dias que me vê. Porque deu certo. A gente vira o Cebolinha, né? Repete a roupa todo dia. Cabelo, que lindo seu cabelo. Não é o meu caso, não dá. Mas assim, quando eu elogio o cabelo de alguém, que lindo o seu não cabelo. Ficou lindo sem cabelo. Aí a tendência é que eu nunca mais queira ter cabelo. Porque deu certo, eu tive atenção e recebi elogio. A mesma coisa com o cliente. Cliente, achei incrível isso que você fez por nós. Parabéns. O cara fez um post falando bem de você. Agradeça. Manda uma cartinha fofa, escrita à mão, de uma flores. Aí eu vendo flores. Manda as suas flores. Mas manda para o cara agradecendo. Valoriza com algum tipo de reconhecimento, porque aí ele vai repetir o processo. Que foi bom. Então, a caixa precisa fazer com que ele queira repetir a compra. Então, eu tenho que fazer um reforço positivo. Não preciso dar brinde. Se eu construir bem a experiência de caixa, eu já atendi essa necessidade. Mas eu pensei, eu quero um brinde. Aí eu fui para a loja física. A vantagem de você ter um negócio de loja física, você tem muito comportamento acontecendo lá ao vivo. É só você ficar lá meia hora observando. Eu ficava lá algumas horas observando e percebi várias coisas legais de comportamento. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, na hora que a pessoa ia para o caixa, tinha uma série de produtos de limpeza e manutenção de sapato. Então, tinha limpador de camurça, limpador de couro. Já viram essas coisinhas? Spray e tal. E eu vi um que me chamou muita atenção, chamava laceador de couro. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu perguntei para a gerente da loja, o que é isso? Ela falou assim, é um produto químico que você tem que ser num couro original, você espirra no couro, mexe na fibra do material e ele fica mais molinho. Ajuda um sapato a não machucar, a caber no pé. Eu falei, isso é tudo que eu preciso, pelo amor de Deus. Porque imagina você, se eu coloco esse negócio na caixa, a cliente vai e põe no sapato, ela não troca. E troca, vocês sabem, é custo operacional altíssimo. E é uma experiência ruim. O cliente não gosta da troca, assim como a gente não gosta de receber troca. Então, eu falei, pô, isso é uma chance de reduzir esse processo dolorido. Aí eu não tenho dinheiro, como é que eu vou meter um brinde de um negócio desse? Liguei para o dono, para o fabricante. Falei, fabricante, eu tenho aqui um e-commerce que a gente está montando. Hoje a gente vende seu produto em São Paulo. Eu vou levar o seu produto para o Brasil todo. E aí, eu estava pensando se você pode me mandar umas amostras grátis para eu poder... Eu nem acabei a frase. Ele falou, estou te mandando 2.500 amostras grátis hoje. Cara, muito ligeiro, bom de negócio, entendeu na hora. Pô, já estou comprado na ideia. Então, eu recebi 2.500 amostrinhas de laçador de couro. A coisa mais linda, porque agora eu tinha um brinde. Agora, eu só podia jogar dentro da caixa? Não, porque eu corro o risco do cliente não perceber o valor. Ele só vai falar, nossa, vê um troço aqui, tá bom. Então, você precisa dizer o que é o brinde. Você precisa contar a história do brinde. Eu errei muito nisso quando eu fui diretor de operações da Netshoes. A gente teve um insight. Quando o cara comprar um ticket acima de R$600, que era o Nike Shox na época, era o melhor tênis que a gente vendia, eu vou dar uma meia pro cara. A gente tinha um monte de meia da Nike jogada no estoque. Não vendia aquela porcaria. Custava pouco pra gente. A gente vendia R$30. Aquela Nike padrãozinha, sabe? A sushi, luxo. A gente olhou para aquilo e falou, pô, show de bola. Quando um cara comprar R$600, tá com uma meia dentro, fecha a caixa e manda. Ele vai ficar feliz. Só que ao contrário. Passou uns 4, 5 dias que a gente estava dando esse brinde, começou a estourar a ligação no atendimento de cliente muito bravo. Indignado porque mandaram o produto errado. Ele não pediu. E aí da gente, ele ia processar a gente. Teve cara que falou, se vocês cobrarem na minha fatura do cartão essa meia, que eu não quero, eu vou te processar. E a gente falou, meu Deus, deu tudo errado. Fora os caras que não ligavam, que provavelmente receberam a meia e falaram assim, que otários. Mandaram a meia aqui, fica quieto. É a experiência que eu queria? Não, eu não queria gerar essa experiência. Só que a gente não conduziu, a gente não foi estratégico. Aprendizados? A partir desse ponto que a gente fez, a gente continuou colocando a meia, só que a gente escrevia, você que é um cliente incrível, a gente te ama, estamos colocando aqui uma meia, a incrível meia sushi, que você consegue usar para você fazer sua prática esportiva, para os seus momentos de lazer, e blá, 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 blá. E conta a história. Porque eu preciso garantir que ele veja o valor que eu quero que ele veja. Então, no mínimo, se eu vou dar um brinde, põe uma cartinha junto, que não precisa ser uma carta feita em gráfica, nada, imprime a pessoa ali e manda. Mas valorize, entenda que você precisa conduzir para que ele entenda o que você quer. Aí eu fiz assim, colocamos na X-Stock vinha um brindezinho, mas tinha uma cartinha fofa agradecendo pela primeira compra, e só depois chegava o sapato. Percebe as camadas? Toda caixa que a gente fazia, todo pacote que a gente enviava, tinha que seguir isso. Era um ritual, tinha um procedimento escrito para o cara do empacotador, e ele tinha que seguir, o cara do packing fazia direitinho. Se saísse do processo, eu perdi a chance de fazer a boa experiência que eu queria garantir.
Então, aproveitem o circuito todo para fechar em alta com isso. A taxa é a parte essencial do negócio. É quando tangibiliza a experiência e materializa para o cliente aquilo que você prometeu. Então, é importantíssimo não deixar isso errado. E se eu mandar errado o produto, se eu mandar sem nó, se eu fizer bagunça, se não chegar, aí eu preciso resgatar e achar uma forma. O que eu recomendo muito para vocês no e-commerce, quando a gente fala de experiência, é que experiência é você ter isso na mão. Eu não posso deixar a natureza cuidar. Eu sou bom quando eu tenho isso conduzido por mim, através de processos e eu controlo. Então, o que acontece é, e se der errado? Eu preciso saber. Eu já vi vários caras de e-commerce que mandam um pacote e falam assim, missão cumprida. Saiu para entrega, saiu para o cara coletor, não é mais problema meu. Ema. Agora é o problema dos correios. Eu já vi cara que o cliente liga e fala assim, desculpa, é com os correios, atrasou lá. Tá aqui o código, se vira. Isso não é experiência. Eu sempre falei para minhas equipes que eu trabalhei, que assim, você quer me matar de vergonha, é o cliente me contar o problema. Eu saber pelo cliente que eu estou fazendo alguma besteira. Eu falava isso muito para a equipe, gente, vocês querem morrer de vergonha? Eu fico com vergonha. Quando é o cliente que me avisa que o pedido dele não chegou, que a mercadoria dele foi roubada, que ele rastreou e descobriu. Como assim? Eu não estou fazendo o Customer Experience. A experiência tem que fechar até a última milha, que é o produto realmente chegar lá. E ela ainda continua depois. Eu posso continuar em contato com esse cara, construindo mais ainda relacionamento afetivo. Então, conduzam isso de modo intencional. Façam sempre, quando disparar, tem que ter esse processo de você acompanhar a trilha até o fim. Até chegar, realmente. E se não chegar? E se foi roubado? Acontece. Aí você já tem um plano de ação para você antecipar o problema, ligar para o cara e falar, olha, cliente, aconteceu um problema. A gente tinha a previsão de chegar amanhã, acabamos de perceber aqui que houve um desvio da carga, ela foi roubada, e a gente tem algumas opções para você. Já estamos empacotando e mandando outro agora, ou a gente pode cancelar seu pedido e te devolver o dinheiro, ou a gente pode mandar um produto alternativo. Ou posso mandar entregar agora de motoboy e você vai receber hoje mesmo, se é um caso que é gerenciável dessa forma. Mas percebe? É bem diferente eu ligar para o cara e antecipar o problema e gerar as soluções para o cara, do que ele me contar, muito pé da vida, frustrado, que a coisa está ruim. Gravar o sentimento vai ser bem mais difícil. Tá claro o conceito? Estão curtindo? Tá agregando? Bom. Ali não, no fundo não. Eu falei, a ideia é entregar coisas bacanas que possam ser úteis. Vou falar mais coisa. O Customer Experience, ele vai ser sempre pensado em curto, médio e longo prazo em todas as vertentes do negócio. Aqui tem uma brincadeirinha que mostra bem isso, né? Do marketing, vendas, do serviço, e para até eu chegar ao cara que realmente está fidelizado. Tudo é Customer Experience, tudo está dentro de uma experiência. Ou várias, que eu vou construir a cada contato. Eu preciso pensar a experiência em todas as decisões que eu tomo no meu negócio. E o mais legal, a experiência precisa ser, eu vou reforçar, tem que ser pensada e de forma intencional. Quer ver um exemplo? Netflix, que é muito bom de gravar esses sentimentos. É muito bom também, porque ela está atrelada realmente a coisas boas. Hoje é o maior concorrente da Disney, pasmem. A Disney olha para esse cara com desespero, porque ela rouba o cara do parque, né? O cara passar um final de semana vendo série não foi na Disney. A Disney olha concorrente, sabe como? Concorrente para a Disney é todo aquele que conseguiu construir uma experiência melhor que a dela. Não importa o produto, o serviço, não importa. Você vende cachorro-quente e ficar famoso porque você faz um negócio muito disruptivo, a Disney fica sabendo, ela manda uma comitiva dela para estudar o teu negócio, para experimentar, aprender alguma coisa e copiar, ou, dependendo do fato, ela compra. Ou seja, você pode, de repente, se tornar um concorrente da Disney no e-commerce e ela querer te comprar, que legal. Uma empresa da Disney. Ela faz isso. A questão aqui é a seguinte, tem que ser natural. A experiência não pode parecer um robô, mas ela é feita de propósito. Eu vou ler esse caso aqui. Apareceu na minha timeline. A mocinha falou assim, estou me sentindo especial, e fez esse textão. E ela começa assim, a Netflix cobrou 2 vezes a mensalidade. Pausa. Ela está reportando um problema que a Netflix gerou para ela. Não foi ela que construiu esse problema. Ela ficou com o ônus de ter que ir atrás da solução. Automaticamente, o que é o cliente? Hashtag chateado, frustração lá embaixo. Só que aí, lembra o fechar em alta? Olha como eles revertem. O que ela está fazendo a partir desse ponto é contar a experiência. Aí ela fala, entrei no site para saber se tinha um 0800. Porque para ela tem valor isso. Não tem que gastar com a ligação. Aí ela fala, ao clicar no número, eu recebi o código que evitou que eu digitasse todos os meus dados, que eles já possuem. E aí eu iniciar a ligação. Ao iniciar a ligação. Em 30 segundos eu estava falando com um menino queridíssimo. Um menino queridíssimo. Ela não esperava que fosse uma pessoa legal falando com ela. E o cara é queridíssimo, ela fez questão de ressaltar. E aí, ao escutar um burburinho na sala, eu disse, tá divertido aí, né? Ela estava amiguinha do cara. Tá divertido aí, que ela viu um barulho no fundo. Aí ele falou assim,
ela falou, tem bolo, ele falou assim, estão comemorando alguma coisa. Ela fala assim, tem bolo, guarda para mim. Ela tá amigona dele. Aí ele abre o fone na sala e recebe um oi da galera. A galera, oi, fulana. E aí, eles convidam ela para se juntar a eles. Vem comer bolo aqui. Aí, isso foi toda a parte da brincadeira. Aí ele vai lá e faz o processo. Agora, muita gente já começa só no processo. Esquece da parte de encantamento antes. Aí fez o processo. Explicou como é que era. Ele vai lá e fala, recebi a oferta de 2 formas de ressarcimento. Escolho. 4 minutos de ligação no máximo. No meio e-mail chega a César o que é de César. Dinheiro de volta sem dor com amor. Aprendam telemarketing. De novo, quem que errou? Agora, olha a competência de fechar em alta. Vai ter variáveis que eu não controlo. Por mais que eu seja impecável em tudo, vai ter casos assim. Quando acontecer, se eu tiver essa competência de ter preparado ou aprender cada vez mais para me preparar, eu estou gerando um sentimento em alta e esse cara se reconecta comigo. Ele volta mesmo chateado. Esse é o grande segredo. Eu vou ter falhas operacionais, falhas de estratégia, eu vou ter falhas que eu não controlo, variáveis que eu não sei. Agora, quando eu aprendi o que eu faço, transformo isso em processo. Porque esse a César o que é de César, será que foi o menino queridíssimo que inventou? Será que foi a primeira vez que eles falharam em uma cobrança? Provavelmente não. Então, em algum momento, alguém teve um insight, criou isso e isso virou um padrão. Talvez se eles não cobrarem errado de você, você vai receber uma César que é de César, porque virou um padrão. É um template. Isso que eu quero dizer. Se eu não fizer assim, eu fico vítima da pessoa ser querida. A pessoa que está atendendo, ela está num dia bom, é dela ser incrível, mas não é igual com todos os funcionários. Eu não tenho um padrão. Então, se o cliente liga hoje na Netflix, ele tem uma experiência. Se ele liga outro dia, é outra. Eu não posso ter essa fragilidade de marca. Eu não posso ficar refém disso. Então, o que a gente faz quando tem essa experiência é construir os padrões, os standards, onde eu vou conduzir como eu quero fazer essa experiência acontecer. Senão, eu tenho um problemaço. Eu posso ter gente que está sendo conduzida da forma que eu não quero. Ou pior, no dia que essa pessoa muito incrível vai embora, minha marca cai, porque foi com ela. Ela era o coração da marca. Geralmente tem as empresas de dono, né? O cara fica refém do negócio dele. Se não tiver lá no final de semana, se não tiver lá todo dia, desanda. E aí o cara fala assim, o gado engorda no olho do dono. É verdade. Porque eu não crio o processo, eu não garanto standards, eu não garanto todo o fluxo que tem que acontecer e não sei cobrar. Então, o que acontece se eu não estiver lá fisicamente, não acontece, porque eu preciso ter efeito espantalho. Ele tem que ter medo de mim ali. E aí eu nunca consigo tirar férias, nunca consigo ser feliz e fazer outra coisa fora do trabalho. Mas sabe que a gente mesmo causa esse problema pra gente porque a gente não pensou numa coisa bem simples, que é escrever as coisas que a gente faz. Não tem mágica. O brasileiro não gosta de processo. Mas precisa. Qualquer empresa incrível tem processo. Vou pegar de novo o exemplo da Disney. Se cai um sorvete seu no chão, alguém vem muito fofo e te dá outro sorvete. Fala, que pessoa incrível aqui na Disney. Tem um processo escrito. Se cair um sorvete no chão, deu outro. Você chega na Disney, tem uma pessoa rindo muito, sorrindo para você, ela está muito feliz de te ver. É escrito o processo. Quando o cliente que chegar, sorria como se houvesse amanhã. Aí quando me falaram isso, eu falei, cara, então o processo deixa a coisa fake. O cara na Disney é só um ator fingindo que gosta de mim. Chateado. Aí quando ela percebeu que eu estava levando a condução da conversa para esse lado, a instrutora falou, não, deixa eu contar um negócio que você não está sabendo. Eu tenho que ter um processo que pede um comportamento. O que eu faço? Eu contrato pessoas que têm esse comportamento de forma natural. Se eu tenho um comportamento que eu preciso do processo, que a pessoa sorria todo dia, eu contrato pessoas que naturalmente sorriem. Que não vai ser um desafio para ela ficar sorrindo, que não vai dar câimbra no rosto dela. Eles falaram assim, essa pessoa ia sorrir o dia inteiro pro gato dela na casa dela. Eu falo, vem sorrir aqui e ganha dinheiro. Você já vai sorrir espontaneamente. Esse é o look Disney, é o padrão. Qual que é o look do meu negócio? Qual que é o jeito que eu preciso aparecer para o cliente? Seja fisicamente, ou no telefone, ou no chat, qual que é o meu jeito? O tom da minha conversa. Eu preciso construir isso e conduzir isso de forma intencional. Aí eu vou buscar pessoas que se encaixam nisso. Essa é a grande sacada. A Disney falou assim para mim, eu contrato as pessoas pelo comportamento e ensino a técnica. A gente faz o que, geralmente? A gente contrata a pessoa pela técnica e demite pelo comportamento. Porque não encaixa. Não, mas tinha um currículo incrível, Harvard, foi diretor. Eu boto o cara maluco lá, é um doido que desanda tudo. Vai tudo contrário ao que eu acredito. Então, geralmente, a gente incorre nesse erro. Como o atendimento no Brasil é desvalorizado, põe qualquer Zé Ruela aí para atender, que é só precisa tapar um buraco. É qualquer pessoinha. Não tem um critério.
Só que esquecemos sempre que é a nossa marca que está em jogo. A experiência que ele está gerando, qual a qualidade. Isso é muito importante. A gente fala muito de omnichannel, né? Já ouviram do termo omnichannel? Omnichannel eu tenho vários canais que atendem o cliente de várias maneiras. Quando a gente traz isso para Customer Experience, o omnichannel é exatamente isso. Eu tenho o cliente no centro das experiências e eu tenho experiências complementares, não concorrentes, que estão sendo conduzidas dependendo do canal. Lembra do parque versus o cinema? É a mesma coisa, loja física versus e-commerce. São experiências que tangibilizam alguns sentidos. Alguns gravam mais, outros gravam menos, mas gravam sentidos diferentes. No final, o que eu quero? Que todos são sentimentos bons em torno da minha marca. Independente do canal que esse cara transita, que a minha marca sempre entregue para ele um tipo de valor parecido. E que ele continue sempre em torno de mim. Pensar o Omnichannel, sem pensar Customer Experience, é quebrar a cara. Pensar o Omnichannel é pensar sempre como conduzir as experiências de forma que sejam complementares. E eu tenho isso como autoridade sabendo. Eu já sei até onde eu entrego uma experiência no e-commerce e até onde eu entrego no físico. Saber disso e conduzir. Tá claro? Tem engrenagens que o Customer Experience precisa ser conduzido e são a chave do sucesso de qualquer experiência. São 3 coisas que eu preciso sempre olhar. Paradinha para tomar água, para dar aquele aguarde. Expectativa, o que será? As 3 coisas são o seguinte. Primeira coisa é sucesso, segunda coisa é emoção e terceira coisa é esforço. Toda estratégia de Customer Experience eu preciso pensar nesses 3 pilares. O que é sucesso? Sucesso é quando eu consigo conduzir todo o processo como ele deveria acontecer. Ele tem começo, meio e fim do jeito esperado. Eu quero que cada vez mais seja próximo do 100%. Aí eu fecho em alta. Então, assim, o site tinha que funcionar, não pode ficar lento, tem que ter o produto. Eu anunciei na campanha, o cara clicou, tem um produto disponível, não se frustra. Passa segurança para ele, coisas e coisas e coisas. Tudo garante que tudo acontece. Não entrego sem o prazo, dentro do prazo estimado e combinado, e coisas do tipo. Funcionar como deveria é a parte 1. A segunda parte é conexão emocional. Não entrega só o parafuso, conta história. Fala, agradece o cara na caixa. Agradece o cara no atendimento. Cria conexões e pontes. É o tal do atendimento humanizado. Que é você falar de gente com gente. De jeito que gente fala. As marcas que se colocam naqueles pedestais como se fossem infalíveis, elas acabam conduzindo o processo ao contrário. Elas se queimam. Então, aqui, essas são as 2 grandes questões. Agora, por que eu deixei essa grandona aqui? É a mais fundamental, que é a engrenagem do esforço. Esforço significa o quanto esse cara precisa fazer de esforço, seja tempo, dinheiro, principalmente tempo, que é a coisa mais rara hoje. Quanto esse cara precisa de esforço para se relacionar comigo, para ter uma coisa de mim? Se ele liga para mim, quanto de esforço é o tempo que ele fica na fila de espera para ser atendido? Se ele precisa ir na minha loja, qual que é o tamanho da caixa que ele fica na fila do caixa? Qual é o esforço que ele precisa fazer para pagar uma conta? Quando eu consigo pensar sobre essa engrenagem, muda todo o meu negócio. Aqui está a chave do sucesso. A pesquisa que saiu em Harvard no ano passado fala que 93% dos clientes preferem fazer negócio com empresas que fazem com que o processo seja menos doloroso. Não estão colocando o preço como primeira possibilidade. Faça a coisa ser menos dolorosa. O sucesso do e-commerce é porque ele quebra um pouco do esforço. Você está de qualquer lugar, no seu bolso, você tem acesso à loja e compra um produto. E recebe em casa. Por isso que ele é incrível. Agora, ele pode gerar menos esforço ainda assim. Numa troca. Se eu fizer o cliente fazer igual na época da Microsoft, tem que levar o pacote no correio para despachar, é um esforço. Se eu conseguir fazer conta e descobrir que não me quebra fazer a coleta na casa dele numa troca, eu reduzi bastante o esforço. Aí eu consigo conquistar esse cara melhor. A gente pensa o esforço muito dentro de casa. Como é que eu reduzo o meu time? Como é que eu mexo nos meus custos? Como é que eu crio processos para mim que são bons? Quando eu falo aqui, é processos para a experiência do cara na ponta, que poucas empresas olham. Outra coisa que é fundamental é estudar com caras que fazem muito bem feito. Tem um cara aqui que eu acho sensacional, que é a Zappos. Já ouviram falar? Que bom. Se não ouviram, é muito bom ouvir. Existe um cara que faz tudo isso e ganha muito dinheiro. A Zappos hoje é uma empresa Amazon. A Amazon comprou para aprender como é que faz para gerenciar a experiência de cliente, como esses caras fazem. Existe esse livro aqui que eu recomendo demais. Eu não gosto de falar assim, compra tal livro e tal. Tirando o meu, que eu vou falar para vocês no final. Eu falo assim, compra um livro. Esse aqui eu falo, esse é a Bíblia do e-commerce para mim. Ele fala, mas não é de e-commerce. Alguém já leu esse livro? É um livro de empreendedor. Ele está contando a biografia dele. E é um livro incrível, porque tem vários insights. Ele passou perrengue igual a gente, teve que vender o almoço para comprar janta. E tudo isso, no final das contas, derivou para construir uma empresa incrível. Onde está o grande insight dele? Ele tem essa frase aqui que eu acho fundamental. A gente é uma empresa de serviços que, por acaso, vende sapatos.
Ele construiu valor. Ele fugiu de ser simplesmente comparável por preço. Ele está falando assim para a gente, a minha empresa, o core business dela é servir o cliente. O que está por trás disso? Experiências construídas com sucesso. A desculpa para fazer isso, o sapato que eu vendo, o tênis que eu vendo, a roupa que eu vendo. Eu não sou o sapato, eu sou a experiência que eu construo e a desculpa para fazer isso é o sapato. O que mantém esse cara vivo no mercado é a experiência, não o sapato. Eu achei incrível esse insight, porque se amanhã o fornecedor quebra, ele não tem mais sapato, ele está ferrado, porque ele quebra. Então ele fala assim, se amanhã eu quiser vender passagem aérea, eu continuo sendo uma empresa de serviço que por acaso vende passagem aérea. Se amanhã eu quero vender bola, eu sou uma empresa de serviço que por acaso vende bola. Eu não estou tão refém do produto e do fornecedor. Eu estou refém de ser bom e fazer experiências. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, porque o e-commerce no final, mesmo que eu venda produtos, é serviço puro. É serviço de delivery, é serviço de atendimento, é serviço. Eu preciso pensar com esse mindset, senão eu só estou olhando para produto que eu quero. Tem muita miopia estratégica quando o cara só olha para produto. E ele esquece de construir valor em outras coisas. Então, você pode construir coisas e cobrar por elas. O cliente paga se ele enxergar valor. Eu posso falar assim, eu vou fazer um same-day delivery, um SDD, eu vou te entregar no mesmo dia. Só que, ó, cara, cliente, custa R$30. Tá bom, eu preciso. Tá lindo. Ele faz uma conta, eu moro em São Paulo. Para ir ao shopping, eu vou gastar gasolina. Eu vou pagar R$20 de estacionamento. Agora, 30 para entregar agora à tarde. Fechou. Isso é um serviço. Cliente, eu vou oferecer para você a possibilidade de você customizar o seu produto. Você vai botar o seu nome impresso no produto. Isso é um serviço. Eu fugi de ser só produto. Agora meu produto é incrível e único. Tem essas estratégias de negócio que você consegue fazer essa construção em torno. E ele foi muito hábil em fazer isso. Por isso que eu acho que é uma empresa que vale ser estudada. Outra coisa interessante que está por trás dela, e de Disney e qualquer outra empresa que faz o Customer Experience ser incrível. Uma cultura poderosa. A cultura é extremamente poderosa, extremamente blindada, onde todas as pessoas repercutem aquilo que a empresa acredita. Todo mundo é um agente da cultura, não importa qual cargo ou função. Muitas empresas delegam isso ao RH. Só que no varejo tem empresas que nem tem RH. Eu entendo que toda pessoa é um gerente de RH, quando eu falo de cultura. A cultura, ela fica dentro do DNA do organismo das pessoas, está no coração e na mente delas, e o cliente sente isso na ponta. Quando eu tenho isso claro, eu sei o comportamento que eu preciso contratar, eu sei o jeito que eu preciso falar com o cliente, porque está na minha cultura. Se você nunca pensou em construir uma cultura, ela existe na sua empresa. Porque onde juntou mais 3 pessoas, você vai ter cultura. A cadeia tem cultura. E lá não tem um RH, o pessoalzinho, vamos fazer assim. Eles fazem a cultura de cadeia. Porque juntou ser humano, você constrói formas de se relacionar, valores que você acredita e usa, e assim por diante. O que está por trás desse processo todo é a cultura. Na cultura bem amarrada, eu chego no Customer Centricity, que é pensar o cliente. Eu posso ter uma cultura que pense o cliente no centro. E aí, pensar no cliente no centro, passa a conduzir o processo da empresa, que a satisfação do cliente é de todos, todas as áreas. Ah, mas eu sou do financeiro, nem falo com o cliente. Você também é parte inerente do processo de construção de relacionamento. Se eu tiver esse mindset, eu consigo construir uma empresa realmente poderosa. Eu tive um cliente esses dias, ele tem muito essa visão de Customer Centricity. Eu fiz uma reunião e na hora de sair, na porta, na parte de dentro, estava escrito assim, a reunião que você fez agora ajudou em alguma coisa a melhorar a vida do cliente? Não importa a reunião que você fez, o cliente estava no centro das decisões. Esse mindset ele é poderoso, porque vai estourar lá na ponta para o cliente. Ele vai ver resultado nisso. E aí existe uma coisa que ajuda a gente a pensar, que tem o distanciamento e proximidade. As pessoas que atendem, estão no dia a dia com o cliente, têm proximidade com ele, tem conexão emocional. Usa uma área do cérebro, que é sentimento. O cara que está distante do caso financeiro, ele não sabe quem é o cliente, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz, ele não sabe, é um ser que está longe. Então ele tem um distanciamento, a visão dele é muito racional. Ele olha só planilha. O distanciamento é o que acontece no cérebro do cara, que às vezes a gente fica frustrado. Pô, ninguém leva o cliente a sério, só a gente aqui que está se ferrando falando com ele, as áreas de dentro que não falam com ele não levam a sério. Por quê? Porque o cérebro delas não pede isso. O cliente não existe tangível para eles. Quando eu penso em Customer Centricity, eu tenho que levar o cliente para visitar a empresa. Eu tenho que mostrar uma cartinha do cliente, fotos do cliente. Isso é cliente, ó. É assim que ele é. É assim que ele funciona. O cara precisa tangibilizar. Aí ele usa uma outra parte do cérebro. É interessante, por exemplo, você precisa demitir 100 pessoas. Se você só simplesmente pegar uma planilha de funcionários, fizer um filtro, pegar 100 últimas e falar, corta isso aqui, você tem distanciamento. Agora, se você tiver que demitir 100 pessoas olhando no olhinho de cada uma, você tem proximidade. É mais fácil um, mais difícil o outro. Para as pessoas que têm empatia, que conseguem se conectar com o outro.
O que a gente está falando é desenvolver empatia para toda empresa, que é o cliente. Espalhar as experiências dos clientes para todos os lugares. Contar as histórias para todo mundo. E você, aos poucos, ir construindo esse formato de pensamento, de mindset. Outra coisa importante é, quem que eu quero servir? Quem que é esse cara que eu preciso falar? Não dá para eu pensar em um a um, eu pensei em grupos, essas são as pessoas. Eu construo grupos de clientes. Eu recomendo que, se você nunca fez isso, começar com 2, 3 no máximo, porque senão você se perde. E você definir uma personalidade para aquele grupo. Você dá nome para aquele grupo. É Mariana, 35 anos, executiva. Os sonhos dela são esses, os anseios dela são esses, os medos dela são esses. O que faz ela comprar comigo é isso, o que não faz ela comprar comigo é isso, o que afasta ela, o que aproxima. Eu escrevo uma descrição de uma pessoa, de uma personalidade. Eu entendendo esse público onde ele está, ou quem ele é, eu vou conversar com ele nesse tom que funciona para a Mariana, grupo Mariana. E assim eu vou construindo as pessoas adequadas para falar de forma direcionada. E aí eu vou mapear como é que ela se comporta. Existem as jornadas do consumidor. Mariana, grupo Mariana, transita em alguns pontos, vai namorando minha marca de algumas formas até chegar no processo de compra, por exemplo. E após comprar, ela continua fazendo esse tipo de rolê. Eu preciso acompanhar qual que é esse caminho. Se eu conseguir descobrir, e o bom do e-commerce é que é mais fácil de fazer isso, porque o cliente deixa rastros e eu consigo ver no Google Analytics, eu vejo no relatório da loja, nas redes sociais, eu puxo estatísticas, eu consigo construir um entendimento básico, minimamente, do que como esse cara transita em vários pontos. Isso é uma parte importante. Já estou finalizando, tá? Já estou indo para os meus finalmente. Outra coisa é, naturalmente, quando faz bem feitinho, eu vou começar a conquistar clientes que vão chegar a um pico de se tornar superfãs. Esse superfã é um cara que ele precisa de um tipo de ação diferente do cara que não compra comigo ainda, ou é um potencial fã. O problema é que as empresas tratam todos eles do mesmo jeito, como se fossem iguais, e não são. Esse cara que já é muito fã, esse cara está ultra engajado com você, ele te ama e te defende no almoço de domingo, se alguém falar mal da sua marca. Esse cara precisa de cupomzinho de desconto? Talvez não. Ele já compra com constância, ele já é apaixonado pela marca. Esse cara, talvez ele precise que eu faça uma ligação para ele e fale assim, cara, obrigado por você estar com a gente, você é incrível. Um cara que é fã, ele precisa de reconhecimento da marca. Um cara que nunca comprou, talvez precise de um gatilho de ativação. Preço, cupom. E eu vou tratar o cara de forma diferente. Eu preciso olhar para a minha base, identificar onde eles estão e fazer essa pirâmide. E falar do jeito certo com cada um. E quando esse cara sai daqui, sobe aqui, reforço positivo. A minha amiga, tem Nubank, ela ligou para a Nubank e falou, olha, eu vou para Orlando, eu precisava que vocês dessem uma ajuda aqui para melhorar o meu crédito no cartão, porque eu vou gastar em dólar, eu vou consumir bastante. Aí eles falaram, tudo bem, já está feito, você agora é um cliente de patamar novo. E aí ela ficou bem feliz e viajou. Só que antes de viajar, eles mandaram para ela um kit de boas-vindas para o novo patamar que ela atingiu. Ela saiu daqui e foi para cá. Agora que ela é uma fã casual, ela recebeu um Welcome Kit, que é um reforço positivo, agradecendo porque ela fez uma coisa que a marca quer que ela faça. E aí ela recebeu um monte de adesivo, uma cartinha fofa escrita do próprio punho, e 2 negócios de colocar no avião, porque ela ia viajar. É um kit aqui que eu calculo que deve ter custado uns R$20 ou menos, porque eles compram isso em volume. E eles compram pontualmente quando precisa. O que aconteceu foi, eles tornaram ela um outdoor humano da marca. Ela ficou tão encantada com aquilo, que ela pegou esse adesivo e colou em todos os lugares, colou no carro, no laptop, no escritório, na testa do filho, ela colou em tudo que é lugar. Ela pegou e viajou com essas almofadinhas, fazendo propaganda até a Flórida e voltando para cá, fazendo propaganda no Nubank para eles. Encantamento. Eles não só deram reforço, mas ainda utilizaram o reforço para poder fazer o marketing deles. Então, isso é usar a inteligência de gestão de base. Então, eu preciso construir instâncias de relacionamentos e reforço cada vez mais quando o cara faz o que eu quero. Importante. A outra coisa é eu conseguir... Eu vou falar de 4 métricas aqui para a gente fechar. Eu preciso olhar e ter um acesso a quantos caras estão indo embora. O nome disso é churn. Um nome estranho. E é feio esse nome. E tem tudo a ver, porque é feio mesmo o cliente ir embora. Então, tem que escolher um nome bom. Tem um vazamento ali. E o churn é um indicador que eu vou perceber. Naquele período, qual o percentual de clientes que foram embora versus o que entraram. Tem a métrica, vocês conseguem pegar na internet se alguém não mede isso ainda. É bem facinho. Mas a ideia é medir esse cara. O que muita gente faz? Principalmente Customer Success. Eu não quero que esse cara tenha churn, eu quero que ele vá embora. Cria aquele processo terrível de amarrar o cara e atrapalhar ele quando ele quer ir embora. Como a gente falou no começo, se eu quero cancelar, não vai não. Porque tem churn. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Se ele quiser ir embora, se ele chegou ao ponto de querer ir embora, pode ser 2 coisas. Eu fui muito incompetente, então eu preciso aprender com isso e melhorar. Volto na origem dos problemas e resolvo. Ou é realmente uma escolha pessoal. Ele realmente não quer mais fazer negócio comigo e está tudo bem.
let it go, deixa o cara aí. Então, o churn, eu preciso conduzir um processo lembrando do fechar em alta. Então, eu preciso garantir que esse cara saia de boa. Na Netshoes, quando o cara ligava para a gente e falava assim, olha, Netshoes, eu quero cancelar minha compra. Sabe o que a gente fazia? Adivinha? A gente cancelava. Impressionante. O cara falava assim, já cancelou? Já. Não, não é possível. Ele esperava que ele fosse falar com 10 pessoas, ficar 20 minutos em cada, repetir 10 vezes a história. Não. O cara ligava, a gente fazia todo o processo de cancelamento. Só que aí que é o segredo. A gente não cancelava efetivamente. A gente montava a telinha, fazia todo o sistema e virava para o cara e falava assim, já está cancelado o seu cliente. Agora, posso só, a título de curiosidade, para a gente melhorar o serviço, por que você está cancelando a sua compra? Aí vinha de tudo. Às vezes ele realmente estava chateado e a gente fazia um resgate, porque quando ele precisou a gente resolveu, e isso levava a reunião. A gente perguntava para o cara, às vezes era uma troca, ele estava só confuso. Ah, eu recebi um tênis assim, eu queria um assado. Ah, não, senhor cliente, isso aqui é uma troca. Posso fazer a troca com você? Pode, eu não tinha cancelado aí. Aí fazia o processo de troca. Às vezes realmente ele quer cancelar. O botão está cancelado. Por quê? Fazer a experiência, e eu ser um cara que acolhe e atende, é atender ele em todas as necessidades, inclusive quando não é gostosinho para mim. Porque eu gravo uma coisa legal. Se você sofreu para sair da base do cliente, naturalmente você nunca mais quer aquilo, porque você fechou em baixa. Agora, se eu fechei em alta, e acontecia. Esses caras que cancelavam, a gente media, acompanhava, e eles voltavam a comprar em algum momento na Netshoes, e com um ticket às vezes melhor. Então, fechar em alta sempre, inclusive no churn. Outra métrica que se usa muito, você já deve ter visto, é o CSAT. O CSAT é para medir satisfação. E não é no todo, é em alguma coisa específica pontual. Você deve ter visto quando você vai numa droga raia, por exemplo, se alguém já foi, no caixa tem aquelas carinhas para você apertar. Isso é CSAT. Você vai no Madeiro, na hora de sair do restaurante, ele também tem um totem que você aperta lá a carinha. E é sempre de 1 a 5. Geralmente é isso. Ele é muito útil. Todas essas métricas que eu falo daqui para frente são todas baseadas em sensação. É sensibilidade do cliente. Não é tão racional e você não consegue medir isso de outra forma. Ele vai dizer como ele se sentiu em relação àquilo. Então, a partir das sensações, eu construo algum tipo de estratégia. Esse site é uma, que é bem simples. Eu pergunto de 1 a 5, qual foi a sua experiência ao pagar? De 1 a 5, qual foi a sua experiência ao estacionar no meu estacionamento? Coisas pontuais que eu quero medir. Eu não posso dizer assim, de 1 a 5, qual é a sua experiência com a minha marca? É muito amplo e você não vai ter coisas conclusivas. Então, você vai pontual. A outra coisa que se usa muito, o Customer Effort Score, que é o CS. Pouquíssima gente sabe disso. Lembra daquela grande engrenagem? Eu mensuro ela aqui. Também é pontual. Eu vou perguntar, e é sempre de 1 a 7. Eu vou perguntar para o cara assim, de 1 a 7, quanto que eu facilitei você, por exemplo, aqui essa pergunta. A empresa facilitou a resolução do meu problema? Totalmente discordo ou concordo totalmente. Eu pego todo mundo que respondeu, faço uma média ponderada, e eu chego em alguns valores que vão de quase a 100. Tá mais, de 1 a 7. O que está mais perto do 7, o esforço está baixo para o cara. O que está mais perto do 1, o esforço dele está muito alto, eu preciso revisitar meu processo. E eu pergunto também pontualmente para o processo. E a última que eu queria mostrar para vocês, que está bem famosa, ainda bem que está começando a ficar famosa, que é o NPS. NPS, muita gente confunde, acha que é medir satisfação. NPS tem um conceito, eu estou medindo a lealdade. Satisfação eu meço no CSAT, eu meço em outras coisas. Eu estou medindo a lealdade. O que é a lealdade? É o cara se tornar um promotor e ele faz propaganda para mim, ele continua o processo por mim. E aí, o promotor são os caras que, então, eu faço uma pergunta de 1 a 10, esse é um que a gente implantou na Electrolux, como é que é, cliente, para você, a experiência da sua compra, de 1 a 10? Se o cara colocar 9 e 10, ele está ali na parte dos promotores. Se ele coloca 8 e 7, ele é passivo, ou seja, ele pode tanto pular um dia do muro para o lado do detrator, que é o cara que não gosta de mim, fala mal de mim, que gravou na vida coisas ruins, ou ele está do lado bom, que gravou coisas boas. E aí eu tenho todos os detratores, até os 6. Eu pego a conta, considero só que é um percentual dos promotores menos os detratores, eu não considero os neutros, e aí eu chego em algumas faixas. Eu tenho faixas de menos 100 a 0, eu estou em crítico. De 0 a 50, aperfeiçoamento, de 50 a 75, tenho qualidade, e o ápice do negócio é 75 a 100, que é a zona de excelência. Aí eu posso olhar para o meu mercado. Aqui no Brasil a gente não tem ainda esses parâmetros para todos os mercados, mas lá nos Estados Unidos já tem para alguns mercados, e eu comparo lá fora. Qual que é a zona normal de NPS do mercado, sei lá, financeiro, do mercado de construção? E eu começo a ter pelo menos um parâmetro para perseguir algum tipo. É lógico, olhando para dentro de casa, eu quero sempre estar aqui na zona de excelência. Quanto mais eu tenho gente aqui, mais eu tenho o negócio acontecendo de uma maneira orgânica. Tá claro? Só para fechar, o último papo. O que aconteceu aqui eu quero contar a história que a gente fez na X-Talk para conseguir fazer umas apos dentro do
uma versão que a gente tinha condição de atender. Bem limitado, porque não tinha orçamento, e a gente conseguiu fazer com pouca grana, experiências incríveis. O que a gente fez foi o seguinte, eu queria ser as Apples inteira na X-Top, não dava, eu não podia mudar a cultura, eu só cuidava de uma área. Então, falando, na minha área, a gente vai ter uma área de excelência. A gente pegou uma pessoa do atendimento, tinha 8 pessoas, que era incrível, gostava muito de gente, empatia profunda. Falei, ela vai ser tipo a nossa ouvidoria. Ela vai ficar responsável por garantir o sucesso do cliente, da relação com ele, mas principalmente por pegar todos os problemas graves, resolver, tornar esse atendimento personalizado, super ultra humanizado, e depois que resolver, ela tem a obrigação de voltar na origem do problema e identificar e trazer para mim qual foi o ponto gerador daquele problema. Por quê? Porque aí eu tinha poder de decisão para revisitar o processo e ajustar para não ter de novo. Senão, o atendimento é sempre enxugar gelo. Então, o importante é a gente tinha sempre erros novos. Errar sempre os mesmos erros é um problema. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu queria os próximos problemas. Então, a gente resolvia na origem. O que a gente fazia também é, essa pessoa, ela era responsável por daqui a 30 dias ligar para a cliente, só para saber como ela estava. Relacionamento puro. Não era para vender, não era para fazer nada. Oi, fulana, lembra de mim? Estou te ligando para saber como é que você está. Ah, foi incrível, obrigado, obrigado. Bom dia, boa semana para você. Porque depois de 30 dias, o cartão dela provavelmente já tinha virado, ela estava disponível para comprar de novo, e aí a gente lembrava que a marca existia. Naturalmente, toda ligação gerava naquela semana uma nova compra. E eram clientes extremamente BO, já quase perdidos. E aí eles voltavam a comprar mais e melhor. Além disso, a gente fez um esquema Zappos, que as Zappos é serviço. E as Zappos atende a pessoa, não importa a necessidade. É uma coisa muito louca. Você ligar lá nas Zappos falando assim, quero comprar um pneu, ele te ajuda a comprar o pneu, mesmo sendo um cara que não vende pneu. Isso é muito disruptivo. Agora, quando você traz para o varejo físico, já aconteceu, eu dei numa loja de shopping, querer comprar um negócio, o cara fala assim, ó, a gente está em falta, mas sobe aqui e vai no meu concorrente, que lá ele tem. No varejo físico já havia acontecer, mas no e-commerce é assustador. Você fala assim, ó, vai no meu concorrente e compra. Porque eu estou resolvendo o problema do cliente. Na essência, eu quero que ele sempre se lembre que a experiência é incrível quando fala comigo, que eu estou aqui para ajudar. E ele volta. Agora, tem que ter muita autoestima alta e muita confiança, porque ele volta. A Zappos faz muito isso, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Se parecer uma ligação esquisita, joga para ela. E aí ela tinha uma verba para poder fazer esses atendimentos incríveis. Porque eu quero que ela possa ter a possibilidade de fazer coisas fora da caixa. Então, eu peguei e eu falei assim, isso aqui é o quê? Relacionamento puro. Isso aí para mim é marketing. Eu peguei, eu fazia 20 mil reais em Google, eu peguei e tirei 500 reais de lá, passei a fazer 19.500, peguei os 500 reais e falei, aqui, Michele, é para você fazer os encantamentos. E ela usava, e ela ia me reportando, ela ia usando esse orçamento. Tipo coisas assim, o cliente quer cancelar, tá muito bravo. Ela cancelava, devolvia o dinheiro pro cliente e deixava ele com o sapato. Não precisa devolver o sapato, não. É um presente nosso para você, como pedir desculpas. Aí pegava o custo do sapato e tirava dos 500 reais. Ah, mandava flores, tirava os 500 reais. E coisas do tipo. E aí atendia qualquer coisa esquisita. Caiu uma ligação, quero comprar pizza. Tá bom, fala com a Michele que ela vai ajudar você a comprar sua pizza. E ela atendia e ajudava. Isso naturalmente construiu uma base extremamente encantada, sólida, e sempre contava com a gente. Para fechar, vou contar um caso que aconteceu que foi emocionante. A mulher mandou um e-mail para a gente e falou assim, eu tenho um problema de nascimento. Eu tenho um pé maior que o outro. Então, toda vez que eu vou comprar sapato, eu tenho que comprar 2 pares de sapato, um 35, um 37, descarto 2 e uso assim, porque meus pés são diferentes. Eu sei que você não tem responsabilidade nenhuma com o caso, mas eu sempre falei com as empresas, elas sempre foram surdas para minha necessidade. Nunca me deram sequer, tipo, boa sorte. Putz, a bola veio quicando na área, né? Caiu, passaram para a Michele. A Michele leu, eu li quase junto, ela viu, ela sentada do meu lado, ela virou e falou, Marucho, eu vou dar um sapato de tamanho diferente para ela, posso? Demorou. Ligou no fornecedor, quanto custa para fazer um sapato especial para ela? Também, só uma vez, não ia fazer sempre, mas quanto custa? Custava tipo 20 reais a mais. Bobagem. Então vamos fazer, tira do orçamento. Ela ligou para a cliente e falou assim, cliente, nós ficamos super encantados, a gente ficou muito sensibilizado aqui com a sua história. Realmente, a gente não tem condição de fazer uma linha especial para você o tempo todo. Mas a gente queria, em forma de gratidão por você ter trazido para a gente o seu problema, essa questão pessoal, a gente queria te oferecer um sapato que você pode escolher qual que você quiser, em números diferentes. Essa mulher chorava no telefone. Chorava. E aí ela pegou e falou assim, como é que eu faço? Entra no site, você está na internet? Tô. Entra comigo. Ela navegou no site, escolheu o par mais caro que tinha na loja, um escarpão de couro de 700 reais. Mas ela foi muito, muito inteligente, escolheu o melhor. Pegou aquele lá e ela falou, quero esse. Aí a gente falou, beleza, deixa com a gente. A gente fez um contato com o fornecedor, passou o pedido para ele. Conforme ele ia fabricando, a gente foi pedindo para ele mandar fotos para a gente. Então, hoje ele colou a sola, hoje ele fez não sei o quê, hoje ele pôs na caixa. A gente pegava essas fotos e mandava para ela. Fulano, olha só, a gente já tem a sola. A gente foi construindo uma experiência. Ao longo da semana, ela foi acompanhando o nascimento do sapato dela. E aí a gente ia contando. Quando chegou, a gente mandou entregar na nossa empresa, a gente pegou aquele sapato, escreveu uma cartinha super legal, sempre de
próprio punho, porque ninguém mais escreve cartas, tem valor percebido alto. Escrevemos, todo mundo da área assinou, o presidente assinou, todo mundo assinou. A gente pegou isso e mandou por flores para ela. Uma pena que, na época, do ponto de vista de estratégia de negócio, na época não tinha as redes sociais que tem hoje, não tinha, era só o Twitter na época. E ela era péssima no Twitter, ela não tinha seguidores, quase. Minha mãe no Twitter. Então, ela contou no Twitter, mas não teve repercussão. Se é hoje, isso aí virava case. Porque essa mulher ficou muito encantada e contou para todo mundo. E aí, o que custou para a gente? O preço de uma pessoa e R$500 de orçamento. Eu quero dizer assim, cabe em qualquer empresa, se você tiver o foco necessário, você direciona para isso. Para a gente poder desculpar, mas não dá para ser as empresas inteiras. Não, de repente você consegue, no teu processo já, só direcionar. É um mindset só. E pode ser a salvação do negócio. Beleza, gente? Desculpa aí se me alonguei um pouquinho. Gostaram? Bom, que bom. Eu tenho dois convites para fazer, eu queria deixar para o final. Várias coisas que eu contei sobre Disney, etc. A gente tem um curso que chama Magia da Excelência. É um curso em company, mas tem um curso aberto ao público. E a gente vai ter dia 30/3. Aí eu resolvi fazer de aula no gerente. E eu tenho um desconto aqui, um cupom Wirecard, se vocês quiserem fazer. Vai ser agora no sábado, dia 30. E é o dia inteiro, a gente dá risada o dia todo, se diverte e sai lá com uma experiência. Eu não chamo de treinamento, é uma experiência que a gente constrói com vocês e a gente sai de lá cheio de inspiração e técnicas. A outra coisa é outro convite aqui, dia 16, lá no Hub da E-Commerce Brasil, não sei se vocês conhecem ali na Oscar Freire, a gente vai ter o lançamento do livro A Magia da Excelência, o Noite de Autógrafos e Tapete Vermelho. Então, se vocês quiserem, todos estão convidados. Se quiserem confirmar a presença ou ir direto, só aparecer, vai ser um prazerzaço ver vocês lá. Beleza, gente? Era isso. Obrigado. Discussão. Marucho, muitíssimo obrigada, foi muito legal, anotei várias páginas aqui no meu caderninho. A gente vai fazer o sorteio aqui agora dos ingressos para o Ads e Performance e logo em seguida eu peço para vocês ficarem, porque eu e a Clara, a gente tem algumas perguntas para o Marucho. E vocês também vão poder abrir, fazer as perguntas que vocês quiserem e a gente ter realmente uma hora de discussão, tá bom? Vamos fazer aí? Sorteio? Sou eu que vou tirar? E aí, gente? Vamos ver aqui que eu vou dar a sorte, hein? Primeiro nome aqui. Ana Clara, com 2 N's. E você ganhou um convite para o e-commerce, para o Ads e Performance. Você vai passar para ela o link? Você tem as informações? Parabéns, viu, Ana Clara? Vamos lá, mais um. R$1.000 o ingresso. Exato, obrigada. Valor percebido alto. Davane Gonçalves. Tá aí, Davane? Daiane? Ah, tá escrito aqui. Desculpa. Daiane, parabéns também, seria o ingresso. Melhor que barras de ouro. Bruno Gonçalves. Aê, Bruno, ganhou também aí barras de ouro, traduzidas em Ads e Performance. Vamos ver o próximo aqui. Ricardo. Aê, Ricardo também. Mais um. É o último, né? Vamos ver quem que é o último. Wilson. Wilson Júnior também ganhou. Ads e Performance. Gente, parabéns. Vocês vão receber. É no e-mail, André? André vai chamar vocês para conversar. Como é que vai? A gente vai cadastrar vocês para participar do Ads e-commerce. Eu vou estar lá também. Vamos conversar lá. Vai ser muito legal o evento. E eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Né? Clara, você quer se juntar a mim para a gente fazer as perguntas para o Marucho? Gente, alguém quer começar? Vamos deixar primeiro para o pessoal aqui. Show, pode, claro. Primeiramente, muito obrigada por tudo. Eu adorei a palestra, muito interessante. Já anotei milhões de coisas. Já quero levar para a empresa e começar. Legal. Só que minha pergunta é exatamente sobre isso. Como dentro de uma empresa estruturada, que tem 1000 setores, 1000 pessoas com pensamentos antigos, que não entendem essa nova necessidade desse comércio online, fazê-las entenderem isso e olhar com outros olhos. Tudo que você disse, eu já tentei, já conversei, as pessoas não entendem a necessidade. Como a gente conseguir passar isso para elas? Para as pessoas dentro da empresa? Excelente. Todo mundo me pergunta isso. E é verdade. A gente falou do mundo ideal, né? A vida real, você chegar agora lá no escritório, é a mesma coisa. O cliente é o mal necessário, é uma área de custo, o atendimento é custo, etc, etc. Eu acho assim,
vai chegar uma hora, ou vai pelo amor ou vai pela dor. E a dor, às vezes, pode ser quebrar. Porque ele vai perder relevância. Em alguma instância, em algum momento, ele vai fazer isso. Agora, para antecipar isso, a gente precisa ser muito bom negociador. Eu uso muito isso como consultor. Eu preciso entender a mentalidade, como é que esse cara funciona, o chefe ou o tomador de decisão. A partir do jeito que ele funciona, eu vou usar argumentos que faz sentido para ele. Às vezes a gente não consegue fazer, não sei se é o caso, mas a gente não consegue conectar com o que é relevante para ele. Às vezes tem um cara que ele só olha número. Para ele é simplesmente uma planilha. Então eu preciso fazer a lição de casa de montar uma planilha muito bem estruturada, com um racional muito bom, que ele consiga visualizar um cenário. Não adianta eu vir aqui mostrar esses slides. Ah, que fofo, a pessoa ficou feliz. Ah, a moça ganhou um sapato. Isso é pino, isso é balela pro cara, porque ele não vai entender valor. Eu preciso identificar, igual você entender cliente. Onde tem valor para o meu cliente? É lá que eu vou estruturar a conversa. Pode acontecer que mesmo fazendo toda essa volta, toda essa você já falou muitas vezes, não vai mudar. Aí geralmente a gente faz assim, ou a gente joga a toalha no currículo e vai encontrar uma empresa que faz sentido, que tem a ver com o que a gente acredita. Não estou falando que você vai embora, não, calma. Não é isso não. Já estou avisando exatamente, de forma alguma. O grande ponto é o seguinte, dentro do que vocês podem fazer, que foi o que eu vivi essa frustração na X-Stock. Na Netshoes, eu era diretor de operações, eu cuidava de todas as áreas, inclusive do atendimento, eu fazia o que eu queria. Tinha 400 pessoas embaixo de mim. Eu falava que agora é assim, só validava com o dono. Quando eu cheguei na X-Stock, eu não fazia mais assim. A empresa não era uma empresa de e-commerce. Ela tinha um pedacinho que era e-commerce, que era os meninos malucos que acreditavam que esse negócio ia dar certo. E ninguém levava a gente a sério. Eu só fui respeitado plenamente, assim, não desrespeitado, mas assim, que eles realmente olharam diferente para mim quando eu faturei 1 milhão. Eu falei assim, agora que eu virei milionário, os caras me olham, agora assim, né, oi sumido. Agora sim eles falam comigo. Mas assim, eu fiz o quê? Eu olhei para dentro do cenário, eu tentei primeiro, tomei porrada, não aceitaram. Tudo bem, o que eu consigo conduzir dentro do meu processo para poder gerar diferenciação, para gerar lastro, para ter conteúdo, para depois ir mostrar. Aí eu fiz uma apresentação estruturada e falei assim, gente, olha que legal. Eu tomei a iniciativa de fazer assim, não teve custo para a empresa. Eu só mudei o processo aqui, ficou lindo, e esse é o resultado. E eu provei para o cara que eu aumentei o faturamento porque eu fiz aquilo. Eu pegava todos os problemas que geravam em loja, eu falava, passa para mim. Porque eu queria ter bastante coisa para poder gerar resultado. Eu gerei um monte de resultados, estruturei a apresentação, mas eu não fiz 300 slides. Eram 3 slides. Eu era isso, eu estou nisso, e os próximos passos é isso. Para isso eu preciso de você aqui, aqui, aqui. Banca? Eu banco isso aqui não. Tudo bem, já ganhei metade do que eu precisava. E aí foi devagarinho. Aquele ou faz ou não mostra, né? Faço, mostro, faço, mostro, faço, mostro. Pensando sempre no desenvolvimento da cultura, isso é uma cultura, uma mudança de cultura. Sempre vai ter um processo de escadinha. Eu subo, aí eu estabilizo. Eu subo, eu estabilizo. Qualquer evolução tem que ser assim. Primeiro eu dou um choque, faço acontecer. Estabilizo um tempo, até amadurecer, as pessoas se acostumarem, falar que faz sentido, aí eu vou de novo. E aí vou indo. Mas não desanima não. Não é para jogar, não jogue a toalha. Agora, estruturem a conversa legal, no que faz sentido, mostrem resultado, e o que vocês já podem fazer, já façam. Já vai dar muito resultado. De novo, tá nivelado por baixo. O que vocês fizerem de incrível já vai ser excelência. Beleza? Legal. Obrigado pela pergunta. Amigo da Disney. Meu nome é Bruno. Eu sempre fui apaixonado pra caramba pela Disney, você percebeu? Você é o Bruno do LinkedIn que falou comigo? Sou eu mesmo. É o Bruno, beleza? E olhando para a Disney sempre como inspiração, desde a parte da compra até a entrega do que ele se propõe, a minha maior dificuldade dentro do e-commerce é construir essa magia ou essa experiência no processo de compra. A gente tem o UX, né, para aplicar no site, mas, na minha visão, é mais uma facilitação da compra, né, deixar mais simples o site. Você acha que é possível aplicar essa magia ou essa experiência gratificante na compra do e-commerce? Ou a gente já chegou onde tinha que chegar? Não, tá para melhorar. Deixa eu falar. A gente consegue resolver algumas coisas no e-commerce de maneira muito simples. Primeira coisa que a gente precisa resolver no e-commerce com parte da experiência, porque tem experiência também, mesmo sendo numa tela, ou de celular. A primeira coisa é que o cara precisa sentir segurança. Eu preciso o tempo todo dar argumentos que façam segurança para aquele processo de compra. O cara desiste geralmente porque ele não se sente seguro.
Então, eu vou colocar coisas bobinhas, do tipo selos de segurança no rodapé, eu vou dar informações claras para o cara. Eu não posso deixar ele pensar muito, porque os princípios da usabilidade, penso logo desisto. Não tem penso logo existo. No caso do cara do e-commerce, ele vai ser aquele cara que fugiu do funil. O e-commerce me faz sempre olhar o funil. Eu tenho pessoas aqui entrando versus aqui no pontinho quantos que convertem. Então, o que eu vou fazer numa estrutura de site? Eu vou olhar tudo aquilo que é fuga. Então, por exemplo, no processo de compra, tem fuga de carrinho, tem abandono de carrinho. Às vezes, ele tem abandono porque eu não estruturei de tirar os pontos de fuga. Você entra num carrinho que você tem busca, você tem o mesmo ambiente do site. Isso é um processo. O cara tem muito botão para clicar e ir embora, e não comprar. Agora, eu tenho um processo que eu posso fechar isso, só deixo o logo. Daqui para frente, a gente pensa como se fosse um tobogã. O cara desceu, não para mais. Vai ter que ir até o fim da conversão. Eu vou tirando essas possibilidades de fuga e, ao mesmo tempo, dando segurança sem parar. Então, segurança é simples, é selo, é o jeito que eu converso. Você vai montar um site, sempre vai vir a plataforma te mandar os textos padrão. Você precisa reconsiderar esses textos e escrever coisas que tornam a coisa mais personalizada. Então, como a sua marca tem um tom, um jeito de conversar, você vai usar isso. A Disney usa. A Disney chama o cara de guest. O cliente dele é guest. Então, você vai lá no site da Disney, vai estar lá, oi guest. Não está oi cliente. Porque qualquer plataforma põe oi cliente. Então, você vai personalizando e você vai construindo esse processo mais pronto. Outra coisa é a parte toda do produto em si. A descrição do produto, as fotos do produto, ou vídeos, enfim, que eu consigo colocar, eu preciso fazer muito bem estruturado, já pensando na descrição, em matar objeções. Que coisas que esse cara faria, pensar 2 vezes em não comprar comigo? Às vezes ele tem dúvida se aquele produto funciona na temperatura tal. Então, eu vou escrever isso. Esse produto trabalha nessa temperatura. Às vezes ele tem dúvida se isso vai servir nele. A gente fala, isso cabe para o corpo assim. Eu conto as histórias e quebro já as objeções por antecedência. E eu passo de novo por segurança. Não sei se estou ajudando. E a outra coisa, usabilidade, eu preciso mandar o cliente fazer. Eu não posso esperar que ele pense. Não faça pensar. Já viu aquele livro? É um livro que é um clássico. Não me faça pensar. Todo cara que pensa e-commerce precisa ler esse livro. Não me faça pensar, simplifique. E diga para o cara o que ele tem que fazer. Dizer o que ele tem que fazer significa, por exemplo, numa barra de busca, não está só assim, buscar. Eu tenho que escrever, digite aqui o produto que você procura. Só de escrever isso, aumenta o uso da busca. Eu tenho vários relatórios sobre isso. Só de você dizer clique aqui, que é o call to action, você tem mais cliques, aumenta a taxa de clique no banner. Se eu fizer uma peça linda e não falar clique, aproveite, corra, faça agora, ele não faz. Eu não posso esperar. A condução do processo, sempre eu tenho que fazer, sem ele pensar. Quando ele notar, ele está fazendo tudo que eu mando, e ele converte. Então, agora, é uma experiência diferente da caixa, experiência do atendimento presencial. Eu não vou conseguir construir esse mesmo tipo de experiência, mas eu consigo gravar sentimento ali. Principalmente de segurança. Beleza? Prazer te conhecer pessoalmente. Tem 2 dúvidas aqui do pessoal que está assistindo remoto. Elas tratam sobre a geração de valor para a experiência do Carlos e da Suzy. Mas ele pergunta assim, como avaliar se a estratégia de geração de valor é a correta ou a melhor? E a Suzy fala que ela tem um problema grande com experiência de usuário, já tentou várias abordagens, mas ela não consegue avaliar se gerou ou não valor. Como que eles podem fazer isso, perceber se isso está sendo gerado valor para o cliente, se é a melhor abordagem? Eu tenho que escolher, primeiro que a gente usa muito o princípio do teste AB. O teste AB, eu seleciono uma coisa que eu quero entender, uma só, eu tenho um objetivo, e eu testo esse objetivo com abordagens A ou B diferentes para tentar ver qual que viabiliza. E eu vou olhar sempre para ver se tive sucesso algum indicador. No caso, por exemplo, se eu estou fazendo uma experiência e não está aumentando venda, eu vou ter que considerar alguns fatores. Por exemplo, a elasticidade do preço. Às vezes eu quero aumentar o preço porque eu faço mais experiência, tem um ponto que é até onde o cliente vai, chega uma hora que ele já não compra mais. Eu preciso entender no meu mercado qual que é o preço que ele considera, mesmo com a experiência toda a bagagem de serviço que eu vou agregar. Uma coisa não mata a outra. Então eu posso olhar, por exemplo, por esse viés. Eu testo com o público um preço naquele formato com esse serviço agregado. Passou, vende bastante. Então, de repente, eu testo com outro público um pouquinho mais. Eu vou chegando até o ponto que para de vender. Aí eu já vou, aqui é o limite. Então, essa elasticidade de preço eu preciso considerar. A outra coisa é ouvir o cara. Interessante. Muita gente não ouve o cliente. Ouvir é pesquisa. Eu posso estruturar uma pesquisa no Google Formulários, perguntar para o cara. Não vai ter uma aderência de 100% da base, mas muita gente vai me dar insights. E eu posso perguntar coisas do tipo, o que faria você comprar comigo?
Campo aberto. Ou, o que faria você voltar a comprar comigo? Campo aberto. E ali eu consigo descolar um monte de sugestões de caminhos que eu possa desenvolver e desenrolar. Talvez ajude. E a base de tudo, eu não sei o quanto ela conhece, no caso qual é o nome dela? Desculpa. Suzy. A Suzy. Não sei o quanto ela conhece a base, ela deve conhecer bastante, porque ela já falou que já tentou várias coisas e não funcionou. Não sei se ela já perguntou. Se nunca perguntou, ali está mora o insight. E outra coisa é saber muito mais sobre o cliente. É onde vive, o que faz, entender o comportamento dele nas redes sociais, o que ele dê valor, e aí construir em cima disso. Eu cansei de ver a gente construir valor em cima do que a gente acredita. Eu, como consultor, eu me deparo com isso sempre. E é louvável. O cara fala assim, eu tenho uma loja física há 50 anos. Minha família construiu isso aqui do zero. Eu entendo de cliente. Eu falo, louvável. Vamos pegar essa sua expertise e traduzir para a internet. Só que agora você tem outros clientes. Tem outros comportamentos. Tem outras formas de responder. Vamos perguntar para esse cara para aprender essa nova ciência. Às vezes não é o mesmo cliente que você conhece há 50 anos. Então, são variáveis. E eu vou testando e vou aprimorando esse conhecimento. Espero ter ajudado. Mais alguma, gente? Deixa eu botar um ponto aqui. Rede social, de modo geral, Facebook, Instagram, na sua grande maioria, hoje elas viraram um ambiente de desabafo, né? Eu acho que dificilmente alguém entra na tua rede social para fazer um elogio, mas o número de pessoas que entram para reclamar é bastante grande. Tem pessoas que entram na tua rede social embaixo de uma postagem para pedir rastreamento de produto. Então, deixou de ser um ambiente amigável para falar da tua marca, né? Se as pessoas entrarem na tua rede social para buscar referências sobre o teu serviço, vai ter uma percepção errada. Quais são os caminhos hoje de você entender rede social com esse posicionamento? Como se esquivar disso? A gente deveria deixar de usar a rede social, uma vez que as pessoas não usam mais a rede social para que, com a intuição que a gente gostaria que ela usasse, que passou a ser o muro das lamentações, como se esquivar desse problema? Porque é uma problematização que você cria ter uma rede social para receber reclamação. É isso que vai acontecer. Show. Nossa, cara, eu ficaria o dia falando disso. É divertidíssimo esse assunto que você tocou. É comportamento humano na essência. Nunca a humanidade esteve tão doente. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. As redes sociais, elas têm, a gente que é do mercado precisa saber claramente disso. Elas manipulam o comportamento das pessoas. O Facebook diz como é que vai ser o seu timeline. Ele conduz a forma que aparece. Ele escolhe o que você vai ver e o que você não vai ver. Eles fizeram vários testes, já que eles conseguem mudar o humor da pessoa. Se ele faz 7AB. Um grupo ele mostra só coisas tristes, para o outro só coisas alegres. Ele sabe, por inteligência artificial, selecionar. Aquele grupo que ele impactou com coisas negativas, a pessoa começa a postar coisas bad vibe, começa a ficar triste. O outro também fica mais feliz. A outra coisa é que as pessoas estão meio perdidas e não conseguem se conhecer. Não se conhecendo, elas se comparam. O maior problema da pessoa, de qualquer um de nós, a gente fica muito triste quando a gente se compara. A gente entra numa rede social e fala, meu, esse cara almoça num lugar que eu não consigo almoçar. Olha onde o cara está tirando férias. A vida dele é perfeita. A minha é um lixo. E ele fica depressivo. Às vezes até se suicida. Eu tenho muita preocupação com o nível de suicídio que tem aumentado. É o maior problema de saúde hoje da gente. Então esse é o cenário que a gente lida. A gente tem várias vezes o nosso atendimento virando, fala que eu te escuto, virando coisa de consultório de terapia. Por isso que a gente tem que ter muita empatia e muita competência para poder recepcionar esse cara que está perturbado e doente e devolver ele um pouco melhor. No mínimo, é uma missão de vida. O que acontece é que as redes sociais, a pessoa não sabe, ela não percebe que ela está fazendo isso. É assustador, ela está realmente se expondo num nível ridículo, mas ela não tem noção que ela está doente. E aí eles estão usando isso nas redes sociais o tempo todo. O que eu tenho pensado? Eu tenho usado as redes sociais ainda muito mais como relacionamento do que venda propriamente. Agora, cada mercado, tem mercados que vendem muito, né? Isso é tudo bem. Mas eu gosto muito da ideia de relacionamento. E eu uso essas reclamações, essas pontuações, como propaganda para mim. Porque ter problema, todo mundo vai ter. Eu não controlo todas as variáveis do meu negócio, às vezes nem as internas. Então vai acontecer de estourar um cara reclamando na rede social embaixo do meu post. E tudo bem. Agora, o que vai dizer se eu sou bom ou não, é o que eu faço com isso. Então, se você, por exemplo, no Facebook, o cara foi lá e fez uma reclamação. Você pegou aquela reclamação, a primeira coisa que você vai fazer é sempre levar para fora. Você não vai responder no Facebook, você vai direcionar ali. Porque ali você está se expondo e um monte de gente quer ver pegar fogo. Então você pega o cara e fala assim, cara, vou prontamente atender, me fala, por favor, o inbox, o número do seu pedido. Aí você pega o inbox, você sabe o telefone dele.
você leva para o telefone. Você conversa, porque ali o cara é sempre valente, porque ele está atrás de uma tela. Está cheio dos revolucionários atrás de um computador no ar-condicionado. Mas na sua frente ele fica manso. Então a gente geralmente tira a proximidade de distanciamento. Eu faço ele ter proximidade com a pessoa que está me xingando lá. Então eu vou ligar para ele e falar: oi, sou eu. Aí o cara fica geralmente um pouco mais calmo. Aí eu converso e conduzo o processo. Faço a solução que tem que ser feita. Fechei isso, eu volto na rede social e falo: conforme conversamos, continuamos à disposição para te ajudar. Só isso. Às vezes, ou não, ele volta e fala assim: vocês foram incríveis, obrigado. E morre ali. Quando o cliente estava falando assim: será que eu compro desses caras ou não? E vai no Reclame Aqui, ou vai na minha rede social, e vê um print desse, peraí, essa empresa é séria. Eles têm problema, mas quem não tem? Mas olha como eles foram bacanas. Eles foram proativos, eles resolveram. A publicidade para mim. Então, eu não sou contra isso acontecer. Eu sou contra a gente não conseguir lidar com isso. Então, assim, eu gosto muito da ideia assim: eu respeito o cliente em rede social, eu não tenho medo dele. Respeitar é diferente de ter medo. Eu respeito quando ele vem, ele tem muita força no que ele fala, agora eu conduzo de forma clara. Só não preciso mostrar o que foi feito. Imagina, eu falo assim: cliente, conforme falamos, você ganhou um cupom eterno agora para usar nossa loja. Eu também quero, você se perdeu. Então você faz em bastidores e traduz ali, só sempre pensando: eu preciso de prints de sucesso. Cada vez que o cara reclamar, eu gero um print de sucesso e constrói minha credibilidade. Ajudou? Quem mais? Agora, em linha com este tema de quais são os canais de comunicação que você acha que no 2019 são válidos? Tem muito bots agora, tem WhatsApp com bots. Algum canal que achas mais fluido e mais coerente para responder e atender? Sim. Hoje, sem dúvida, o WhatsApp ele tem roubado toda a atenção do contato com o cliente. Eu vejo o cliente muito forte indo nele, principalmente. Porque está no celular, está ali e ele quer a resposta imediata. É um dos canais mais utilizados hoje, eu considero o WhatsApp uma rede social. A gente está se socializando e trocando informações ali. E os bots, eu acho bem interessante também a presença deles. Eu não sou contrário aos bots. Tem muita gente que me pergunta assim: vai acabar a humanização do atendimento, você vai acabar... as máquinas estão roubando o espaço das pessoas. Sempre a gente tem que voltar na experiência. Qual que é a experiência que esse cara quer ter? Ele quer receber algum tipo de atendimento rápido e que resolva o problema. Tem coisas que ele quer falar comigo e ele não quer falar com uma pessoa. Que o robô resolve, a experiência é boa. E ele fica feliz. Então, para algumas coisas eu vou usar bot. Mas, essencialmente, eu preciso olhar para a minha marca, identificar quais são os canais de contato que o meu cliente gosta de utilizar e vou estar muito presente neles. Então, a resposta é bem genérica, não dá para eu cravar. De maneira geral, o genérico é que todo mundo vai para o WhatsApp. Agora, tem marcas que eu vou me relacionar no Pinterest. Mesmo que muita gente nem usa. Mas alguns caras, sei lá, arquitetos estão lá. Designers de moda estão lá. Algum público que dá. Outras são Twitter. Tem marcas que nem precisam ter Twitter. Então, assim, eu vou olhar qual que é o tipo de rede que faz sentido, porque meu cliente está presente e quer falar comigo lá. São os pontos de contato da marca, né? Onde eu falo de forma mais ampla que a rede social. Eu preciso pensar na minha estratégia de experiência, que todos os pontos de contato não deixam de ser experiência. Então, a caixa é um ponto de contato, o produto é um ponto de contato, a minha empresa física é um ponto de contato, o meu funcionário também é. E todos os funcionários são pontos de contato. Se, por exemplo, na minha empresa eu tenho equipe de limpeza, ela usa o uniforme da empresa e ela vai para casa, a minha marca está indo para casa no ônibus com ela. Se ela quebrar o pau, fizer um barraco porque o cara cobrou errado e ela brigar no meio do ônibus, todo mundo vai olhar e ver a experiência que é, o sentimento que eu estou gerando, a minha marca está gerando aquele sentimento para o público. Então, eu preciso gerenciar tudo isso. As redes sociais são parte disso. Elas também são pontos de contato, mas tem outros. Então, eu preciso listar exatamente quais são, onde meus públicos estão, e direcionar ações para manter essa experiência boa em todos, inclusive em rede social. Foi mais amplo, né? Mais perguntas? Mariusz, você falou bastante aí de conversão em alguma pergunta sobre abandono de carrinho. E abandono de carrinho é uma parte bem intensa assim, do processo. Você quase vendeu, mas escapou. E nesse sentido, podem ser muitas possibilidades, né? Ele pode não ter comprado informação do produto, ele pode ter desistido na hora que ele viu um frete. Como que você investiga mais a fundo por que está tendo abandono de carrinho? Quais são as práticas mesmo para conseguir detectar isso e só
só sai guiando um monte de teste AB, assim, sem fim. Assim, a gente não vai fugir de testar. Conduzir o e-commerce é uma eterna testar. A gente está sempre aprendendo. Mas no sentido de você chegar a abordar também? Sim, assim, a gente pode e deve abordar o cliente. A abordagem de carrinho é natural do e-commerce, está inerente ao e-commerce e acontece desde que ele existe. A gente tem taxas altíssimas, em alguns lugares é mais da metade do cara que começa a comprar não faz. O que eu sempre faço? Qualquer cliente que a gente atende, a gente monta lá dentro do Analytics o funil, ou pede para a agência do cara montar o funil, do carrinho para frente, até a conclusão do pedido. E a gente começa a investigar pontualmente que tela que ele abandonou. Geralmente, quando, por exemplo, eu tenho frete, o cálculo do frete no carrinho, e o frete às vezes não é muito competitivo, não é muito alto, eu não gerei valor naquele momento, ele só viu o frete e ele abandona. Eu já fiz testes de colocar o frete para dentro, pós-login, por exemplo, e aumentou a conversão. Não estou cravando nada, estou fazendo teste. Aconteceu também de o cara abandonar porque ele ficou inseguro. Então, eu coloco no carrinho, geralmente, o número do meu telefone de atendimento bem grande. Porque se você precisar, eu estou aqui. E é só para passar a percepção de segurança. Às vezes ele não vai me ligar. Mas ele fala assim, ufa, os caras são sérios, se eu precisar eu vou, então deixa eu ir. As outras vezes, eu não estou claro no produto. Eu não soube descrever o produto que era para ele mesmo. Ele está comprando com dúvida. Será que vai funcionar mesmo para mim? Putz, se tiver troca, ele abandona. O que a gente vai fazer para esses casos é perguntar. Olha, você iniciou um processo e não terminou. Posso entender por quê? Você pode me ajudar? E dá um campo livre para ele responder. Eu posso também, para finalizar, usar os gatilhos automáticos, né? Algumas automações, eu tenho isso em plataformas, ou eu posso contratar. E o cara faz o resgate. E aí eu vou lá e falo para o cara, olha, seu produto ainda está aqui disponível, volte agora e compre. E tento resgatar. E tem uma taxa de sucesso interessante. Agora, o cuidado é qual reforço eu quero dar. Se eu falar assim, ó, volte e compre agora, que agora eu te dou desconto. Talvez, precisa testar, talvez eu estou educando o cara errado. Do tipo, sempre abandone que você ganha vantagens. Às vezes não é isso que eu quero. E aí eu vou testar. Mas essa que é a arte de gerenciar e-commerce. Eu estou o tempo todo investigando, olhando para fatos e dados, melhorando cenários e concluindo. Eu sempre vou estar caminhando para frente. Não tem como pensar em ter um e-commerce se eu não olhar para número e tiver sempre os insights. Marketing digital, eu gosto de chamar de matemática. Você está o tempo todo fazendo conta. É o tempo todo. Você não tem a parte glamurosa de, vou fazer um banner bonito. Esse é um pedacinho. Marketing, qualquer coisa digital, é número, é fatos e dados. E esse é o grande diferencial. Não tenho tanto indicador como eu tenho no marketing digital, como eu tenho no site no ar. E aproveitar essa força para fazer negócio. Entendeu? Tem uma pergunta ali. Além do site, nós vendemos para o marketplace. Tem como utilizar alguma estratégia de melhorar essa venda pelo marketplace, além de preço? Então, o marketplace, o jeito que é hoje, ele blinda as suas iniciativas de fazer diferenciação. Por exemplo, você vai na B2W, já tem um produto que você vende, você usa o cadastro que já tem. Você não pode ir por o seu, você vai usar um padrão que ele já definiu e concluiu. Às vezes tem alguns marketplaces que você pode colocar sua descrição. E você constrói um diferencial ali. Só que, olha a ironia, você está construindo diferencial para ele, não para você. Quando a gente fala de Google orgânico no SEO, o que acontece? O Google, ele vai colocar você numa busca orgânica, que é aquela busca que você não paga, ele vai colocar por alguns critérios. E geralmente é relevância e frequência, que são critérios principais que os grandes sites têm. Muita gente apontando links para lá, e eles sendo sempre muito clicados e acessados numa busca. Aí você é uma loja menor, tem um negócio um pouco menor do que, de repente, uma B2W, e aí você pega o teu produto e pluga lá. O Google vai entender que o produto, mesmo que você tenha uma descrição diferente, você construiu algum diferencial, ele vai privilegiar numa orgânica, geralmente, o link do cara e não o teu. O que acontece é que, assim, eu preciso ter muito critério e muito entendimento do que é marketplace para não criar um monstro e esse monstro me engolir. Porque tem acontecido. Esse cara, ele não vai construir minha marca, geralmente ele constrói pouco, ele vai ser mesmo por preço, e ele está achando tudo lindo, porque em algum momento talvez ele resolva voltar a vender como a Amazon está fazendo agora. A Amazon viu algumas categorias e falou, não, deixa eu vender direto. Já sei como funciona, já sei que funciona, porque os lojistas, os sellers me deram a informação, agora eu vou nesse cara e eu não tenho como errar. Não sou contra o marketplace, pelo contrário, tem projetos que a gente monta que o cara não tem nem site, ele só vende no marketplace, porque o negócio dele é vender, ele é só um repassador. Agora, quando a gente faz de construção de marca, experiência de cliente,
Onde eu vou conseguir conduzir com o marketplace sendo sério? No pacote para frente. Da experiência da entrega, de ser bacana, positiva, e aí ele associa isso à sua marca. Mas é trabalho de formiguinha. O antes do processo de compra eu não consigo tanto. Estou bem amarrado aí. Alguém quer fazer a última pergunta? Ah, Acabou. Mas, gente, vocês podem continuar aqui, que a gente pode continuar conversando, tá? Eu tô por aqui. Não precisa sair correndo. Olá, tudo bem? Maruja, eu tenho uma dúvida. Eu, como consumidora, e também trabalho com e-commerce. Acredito que todo mundo aqui deve ter passado por isso. De entrar num site de uma devida marca, consultar o tipo de roupa, por exemplo, uma calça. E aí você entra no seu Facebook, aparece lá. Você entra no seu Instagram, aparece lá. Se você tiver um computador, entrar num site qualquer, aparece lá também. De certa forma, não tem assim, eu acho isso um pouco chato, um pouco invasivo. Porque onde eu for vai estar. E tem momentos que eu já acho útil. Por exemplo, eu realmente quero comprar aquela calça, eu recebo e-mail com desconto de 20%, 15%, que também é uma forma de me levar de volta para o site, e durante uma semana eles vão insistindo. Eu queria saber na atualidade, assim, porque é algo que eu também tenho visto bastante, principalmente seja novo, se está compensando para o e-commerce trabalhar com esse tipo de abordagem, ou se ainda é considerado invasivo. Então, eu também não gosto. Eu chamo de produto encosto, né? Onde você vai, ele está atrás. A minha mãe acha incrível. Minha mãe fala assim, nossa, que essa loja praticamente, ela tem muito dinheiro. Onde eu vou, ela tem anúncio. Ela comprou a internet, ela é muito rica. Valoriza. Então, tem esses dois universos, né? E aí, a gente, quando toma uma decisão, é sempre fatos e dados. E a gente nunca toma só do ponto de vista do meu insight, né? Porque senão eu posso ter algum desvio estratégico, né? Miopia. E aí, geralmente, o que eu tenho acompanhado de clientes, que a gente está ali olhando os números, é que super funciona. Agora, tem uma parte que eu não consigo medir, que é esse cara insatisfeito, mas vende muito. Então, colocar lá uns retarget, remarketing, coisas afins, a conta tem fechado para muita gente. Não estou sugerindo que vocês façam, mas tem fechado. Então, é sempre uma balança, né? O pró e o contra. Eu tenho que avaliar se para minha marca faz sentido ou não. O que eu acho, uma crítica a isso, primeiro, tem outra coisa. A legislação deve matar isso aí. Em breve, a gente vai ter mudanças de legislação que regulam melhor essa invasão. Então, algumas coisas não vão acontecer mais. Agora, enquanto acontece, eu preciso avaliar dentro de casa e ver, por A mais B, se faz sentido ou não. E medir tentar, de alguma forma, identificar esse legado negativo. Mas, de forma geral, tem funcionado sim. Tem funcionado bastante. Eu pego, por exemplo, essa coisa da minha mãe. Ela adora. Eu quero falar, tem uma falha ainda, tem uma falha de negócio aí. A inteligência ainda é um pouco problemática. Porque, às vezes, você já comprou e continua vendo o produto. Falta fechar a última ponta. Isso algumas ferramentas têm, outras não. E isso é parametrização. Falta, às vezes, o cara regular e implantar isso direito. Se você no site posteriormente compra, o seu Facebook ainda continua aparecendo. Se você já comprou, porque eles não se conversam. Isso. Então, isso ainda é uma falha também da tecnologia e de algumas implantações. Mas, isso sendo retirado, o que vai acontecer naturalmente é que cada vez mais a gente vai comprar por indução, pela inteligência artificial. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês estão conversando, aí você entra no Instagram, aparece o produto que você falou. Sim, é assustador. É muito. Parece magia, mas é tecnologia. Os caras estão lendo tudo que eu estou falando agora aqui, ó. Ô, Google, eu gosto muito de você. Você é o cara. Ele está ouvindo. Então, eles têm inteligência de ouvir. Eu assisti uma reportagem da Fox News, lá nos Estados Unidos, o cara fez um teste, é assustador. Depois procurei na internet que tem. O cara fez uma pesquisa. Um celular ele deixou desligado, outro celular ele tirou a bateria. Aliás, no outro ele colocou no modo avião. Você viu? Ele fez o quê? Ele pegou esses dois celulares, um desligado e outro em modo avião, e circulou pela cidade. Foi em pontos turísticos, foi não sei o que e tal. Na hora que ele foi ligar, ele colocou um sistema no meio para capturar os pacotes de dados que iam acontecer quando ele ligasse os dois celulares na rede. Um ligasse mesmo e outro que entrasse e saísse do modo avião. E aí ele mediu o que era de informação que o celular enviava quando religava. Para surpresa dele, os dois celulares, inclusive o que estava desligado, o desligado mandou mais informação. E ele sabia com precisão todos os lugares que o cara passou, precisão, quanto tempo ficou em cada lugar, o que ele disse, o que ele conversou e tudo mais, saiu. Ele falou, gente, tá aí, já está acontecendo. Então, naturalmente, o que vai acontecer, e tem um lado bom, não me faça pensar, né?
Então tem um lado bom. Eu vou realmente, se eu estruturar bem essas campanhas, eu vou entregar aquilo que o cara precisa. E vou gerar uma experiência boa. Antecipar até a necessidade dele. E vou gerar uma experiência boa. Não é ruim, eu não sou contra a tecnologia. É sempre a questão do uso e o abuso. A gente não pode abusar. Mas o uso é sempre bom. Como é o nome desse vídeo? Eu não sei, mas você coloca assim, sei lá, teste celular, Fox News. Isso, inteligência artificial. Acabou, né? É isso, acabamos o tempo. Você Tô vai aqui, continuar aí? tô aqui. Vai? Então tá bom, pessoal. Continuamos aqui. Quem quiser conversar, fique à vontade, o espaço de vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigado, gente.